Alô, 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 Brunão! Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Boa tarde pra quem? Boa noite, né? Ah, boa noite. Não tô te entendendo. É que hoje o dia foi tão corrido que não deu tempo nem de olhar no relógio. Hoje cara. é nossa segunda-feira, né? Aí... Hoje foi pra se lascar, meu irmão. Mesmo, mano? Hoje foi mesmo? complicado. Hoje foi... Cara, hoje é uma pessoa assim. 3 feedbacks de hoje. Muito séria. Nossa, extremamente competente. Aí, pra anunciar no Instagram, eu falei assim, cara, vou colocar competente, né? Quando você liga pra 2 pessoas, fala assim, ela é muito competente. Então, eu já fiquei até com medo, assim, cara. Eu falei assim, vou mais devagarinho, né? Aí, quando você chega, conhece, você fala assim, meu irmão, totalmente diferente. Apresenta a nossa convidada. Totalmente diferente. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, hoje a gente tem a pessoa mais competente dos Estados Unidos no quesito contabilidade, contador, no quesito... Como que fala hoje que é... Nós vamos aprender. Vamos aprender com ela. Com vocês, Carol Larson, obrigado pela presença. E o Marquito acertou as palmas. Aê! Carol, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu só espero, como eu disse, que vocês não me coloquem em saia justa hoje, viu? Eu tô sabendo que vocês estão sabendo de coisa pelos bastidores aí, hein? Coisa do Hugo, ó. Coisa do Hugo. Eu tenho uma informante boa lá, infiltrada. Quem será, hein? Deixa ela. Nós vamos falar durante a entrevista. Vamos ver o que essa informante passou para vocês, hein? Pô, que bom que você tá aqui. Nosso podcast, ele... graças a Deus, a gente está conseguindo levar o que a gente queria, que é informação, que é conteúdo, para quem mora aqui, brasileiros que moram aqui ou brasileiros que queiram morar. Então, a nossa audiência, as perguntas que estão chegando, as críticas construtivas, né, sempre muito bem-vindas. Acho que são muito importantes nesse momento, muito importantes, né? Nesse momento, que é isso. Então, hoje o assunto, né, na mesa é de extremo interesse da nossa audiência, que agora a gente está entendendo com quem que a gente está falando, né? Exatamente, exatamente. Tomara que a gente desmistifique muita coisa, né? Porque hoje tem muita coisa que é mistificada, né? Tanto no Brasil quanto aqui, a parte contábil, a parte de assessoria empresarial, ela tem muita aresta. E tem gente por aí que nem podia fazer isso e faz, né, filho? E aí complicado, né? Então, e a pessoa que tá na mesa, felizmente, né? Ela sabe o caminho. Ela sabe o caminho. A Deus. Eu acho que nesse primeiro momento, né? Porque quando você falou assim, cara, vai uma contadora lá no programa muito top. Quem que é a Larson? Eu achei que era a senhora Larson que ia vir aqui, que ia chegar. Aí você chega, pô, já com a tatuagem já toda aparecendo, novinha, e tudo, que tal? Então, assim, cara, que surpresa boa você aqui com a gente. E a gente queria conhecer um pouquinho de você, saber como que virou esse nome gigantesco que é o seu aqui na Flórida hoje, da sua empresa. E aí depois, eu acho que no segundo momento a gente começa a construir esse valor assim de informação mesmo, de como fazer isso e como não fazer, principalmente algumas questões aqui em relação à parte contábil da vida dos brasileiros aqui. Claro. Gente, a minha história, eu acho como de várias outras pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, foi aquela coisa do sem pensar, da noite para o dia. Eu estava extremamente infeliz com a minha situação no Brasil. Eu estava terminando a faculdade de Direito e não era uma coisa que eu queria, porque o meu sonho sempre foi fazer medicina. Eu vim de uma família de médicos, então aquela coisa de hospital, eu adorava o cheiro do hospital. E não passei na faculdade de medicina. Acabei passando para Direito, aquela coisa de família tradicional, Direito ou Medicina. Qualquer outra coisa que eu escolhesse não agradava a família. Enfim... Tava no último ano, aquela coisa de Brasil que vocês conhecem. Se você não tiver uma pessoa que indica ou não passar num concurso, você vai ficar ali, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, até você conseguir alguma coisa legal. E aí, meu irmão já estava aqui há 1 ano. E aí, um dia de manhã, eu fui pra faculdade, ele nunca me ligava, ele me ligou, tipo, 7 horas da manhã. E aí, cara, tudo bem? Ai, tá mais ou menos, João, não sei o quê. E eu tinha recentemente quebrado o pé ainda, só pra completar a situação. Aí ele, como estão as coisas? Aí eu falei, então tá a mesma porcaria, não sei o que. Ele falou, por que você não vem passar uns tempos aqui? Aí eu falei, olha, boa ideia, vou pensar. Não, vem logo, porque agora tá com uma promoção de passagens, não sei o que, vem pra cá agora. Enfim, isso foi 7 horas da manhã, só pra contar pra vocês. Eu embarquei pros Estados Unidos nesse mesmo dia, no voo das 18 horas da noite. Pra você imaginar o desespero que eu estava de ficar no Brasil. Cheguei aqui com o pé quebrado,
essa loucura de sair do Brasil em menos de 12 horas, eu praticamente peguei aquelas coisas assim que eu mais gostava, coloquei numa mala. Só que a gente esqueceu, tanto eu como minha mãe, meus pais, meus avós, que estavam todo mundo assim reunindo naquele dia. Mas você vai, não sei o que, espera, vai amanhã. Eu falei, não, já que tem passagem para hoje, eu vou hoje, eu quero ir embora. Esqueci de cartão e de dólar. E vocês sabem que para entrar aqui, imagina, na época eu tinha 22 anos, numa cadeira de roda com o pé quebrado. O que eu vim fazer nos Estados Unidos sem $1 e sem um cartão? Só que isso eu só lembrei quando eu cheguei em São Paulo, que eu vou fazer escala em São Paulo antes de vir para Orlando. Aí, seja o que Deus quiser, vamos embora. Cheguei aqui, não me perguntaram nada na imigração, porque eu estava na cadeira de roda. Cheguei mais perdida do que eu saí do Brasil, porque da noite pro dia eu dormi em um país e acordei em outro. E aí tudo começou. Aí eu falei, e agora? Eu já tinha vindo para cá outras vezes de passeio e conheci muita gente aqui. Então, eu já tinha até tido algumas oportunidades e algumas experiências de trabalho. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu ficar parada aqui nessa loucura, eu não vou ficar bem de jeito nenhum. Aí comecei com o pé quebrado mesmo, uns 2 dias, 3 dias depois que eu cheguei. Sempre teve o jornal Brasileiros e Brasileiras. Aí eu comecei a folhear o jornal e tinha lá, oportunidade de trabalho, hotel, restaurante, não sei o quê, nananã. Obviamente, foi para onde eu fui. Falava português. Cheguei lá, né? Achei lindo o nome da posição que me ofereceram. Housekeeper. Falei, gente, esse deve ser o melhor trabalho do hotel. Aí cheguei, né? Vocês conhecem o Porto Fino, aquele hotel que tem ali na Universal. O Porto Fino tinha recém-inaugurado. Então, eu cheguei na recepção, me achando, né? Parei o carro na vaga dos hóspedes. Falei, eu vim para uma entrevista de trabalho, com aquele inglês maravilhoso, que ninguém entendia nada. E a mulher, trabalho, você tem que dar a volta lá no fundo. Aí fiquei rodando mais meia hora, encontrei a entrada de serviço. Quando eu chego, vários brasileiros, né? Eu já vi todo mundo com aquela roupinha. Eu tenho umas fotos, depois eu mostro pra vocês. Era um vestidinho verde, xadrezinho. A Bia já viu essa foto várias vezes. Com um aventalzinho branco na cintura. Tipo, a típica housekeeper mesmo. E eu nunca na minha vida tinha arrumado uma cama. Eu não tinha noção de como era, tipo, dobrar um lençol, ou esticar uma cama, ou colocar uma fronha dentro do travesseiro. Mas a gente chega aqui, né? Parece que cresce uma força dentro da gente, do momento que chega, sozinho, sem pai, sem mãe, sem dinheiro. Que é uma menina que me treinou, uma querida, que até hoje eu conheço ela. No final do dia eu já estava me achando a faxineira profissional. Arrumar cama, limpar banheiro, já estava sabendo fazer tudo. Então, tudo começou assim. Eu fiquei nessa vida, né, de hotéis, de restaurantes, de vacation home, por um tempão, mas eu sempre estava buscando alguma outra oportunidade. Mas tem a questão do inglês, tem a questão de ser imigrante, tem a questão de documentação, aquilo que todos vocês sabem. Aí um dia eu cheguei em casa, eu estava na casa do meu irmão. Eu estava morando com ele nessa época. Ele estava recém-casado, tocou o telefone. E era uma ligação não sei se vocês conhecem, a Florida Christian University, que na época tinha sido recém-fundada. E ele tinha um pequeno escritório de contabilidade no fundo da universidade. E essa ligação era para a irmã da minha cunhada, porque ela estava aqui há muito tempo, falava inglês muito bem. E a pessoa falou, eu queria falar com a fulana, não sei o quê. Aí eu falei, posso pegar o recado? É sobre uma oportunidade de uma vaga de trabalho no escritório de contabilidade, para ser secretária, fazer isso, isso e isso. E eu, curiosa, né? Peguei o recado completo. Falei, e quanto paga? Quanto paga? Aí ela falou quanto pagava, né? Eu falei, tá bom, assim que ela chegar eu dou o recado. Resumindo, ela chegou em casa, eu passei o recado, ela falou, não, imagina, eu não vou para esse trabalho, por esse valor. Eu tava, assim, no meu auge daquela época da limpeza, ganhando, tipo, $500 a semana, que era... O meu goal era ganhar $3.000 por mês, que todos os meus problemas estavam resolvidos. E a proposta era para ganhar metade disso. Só que veio naquele momento a oportunidade de entrar numa carreira ou continuar, nada contra, porque é um serviço super digno na limpeza, mas é uma coisa que você vai estar sempre ali, né? É um trabalho com o corpo, chega uma hora que você não aguenta mais. Fui trabalhar nesse escritório, na verdade ela não quis a vaga, eu falei, posso pegar? Ela falou, pode, fui fazer uma entrevista, a primeira pergunta foi, você fala inglês? Eu falei, falo. Mentira, não falava nada de inglês, nada de inglês. E ela não falava inglês, a pessoa que me contratou, então ela não tinha base para saber se eu falava ou não. Muito bom. Então, e eu enrolava muito no inglês, então eu tocava o telefone, ela, tipo, é do IRS, é do estado da Flórida, eu, hello? E tipo, mas mandando no inglês, mas tudo errado. Acho que não tinha uma coisa que eu tava falando que era certa. Aí quando a pessoa do lado não entendia, aí ok, bye. Ligava o telefone. Olha isso, meu Deus do céu. E meus funcionários não estejam escutando uma coisa dessa. Eu acho que eu conheci o Bruno, né? Meu xará, né? Não é lá da Flórida? O filho do Tony. O filho, um dos... eu conheci ele. Será que você tá ouvindo?
É lá mesmo? Aí você foi trabalhar lá? Não, aí eu trabalhei nesse escritório. Uhum. Aí eu trabalhei no escritório. Na verdade, os filhos do Tony eram crianças, né? Não posso nem falar porque eu tô revelando a minha idade. Eles eram pequenininhos. Não. O Bruno e o Stefano. E aí começou... Infelizmente, a pessoa que me contratou na época, ela devia ter mais ou menos a minha idade hoje. E ela estava grávida, então já era uma gravidez, assim, numa idade mais avançada. E logo depois que eu comecei, ela quase não estava conseguindo ir ao escritório. E eu sou muito curiosa. Eu sou, tipo assim, se eu não souber como eu abro essa caixinha, eu vou virá-la de cabeça para baixo e eu vou descobrir. Tinha quanto tempo? Eu tava 2 meses no escritório. Não, aqui no país. No país eu já tava 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas tava em limpeza, Sim. em hotel, em restaurante, intercalando o que pagava melhor. Entendi. Café da manhã, o que desse mais dinheiro eu ia. E aí eu comecei nesse escritório, a pessoa saiu depois de 2 meses, como eu te disse, e eu tive que me virar sozinha. Eu olhava para aqueles relatórios, eu nunca tinha visto contabilidade na minha vida. Eu olhava para aqueles relatórios, eu falava, gente, isso é chinês, isso é latim, isso aqui não é possível que um dia eu vou conseguir decifrar. E uma coisa impressionante que começou a acontecer, que com o tempo, assim, em questão de semanas, um mês depois, eu olhava para aquilo, era tudo, sabe assim, tão claro, fazia tanto sentido, tanta lógica, porque eu sempre gostei de exatas. E eu comecei a fuçar, né? Fuçar no computador, fuçar nas coisas, como fazer, e fui indo. Aí, depois de um mês, ela apareceu no escritório e falava, nossa, mas você fez tudo isso? Me virando com contabilidade, mexendo, estudando. Na época, a internet não tinha tanta informação como tem hoje. Sim. Então, eu sempre falo para Bia, eu ia para Barnes & Noble, pegava aqueles livros, Accounting for Dummies, Tax Preparation, para as pessoas que não tinham conhecimento, aquelas coisas bem básicas, e ficava com o tradutor do lado, né? E estudando aquilo para no dia seguinte conseguir atender as pessoas do escritório. Enfim, a história é muito longa se for contar o tempo desse escritório. Não, mas a gente tá tranquilo, tá? Aí. Aqui O tempo é seu. O tempo é seu. Aí eu não posso contar muitas coisas erradas que eu fiz, né? Porque aí com esse Não, meu aí que é bom. jeito de... Com esse jeitinho... Aí depois com esse faz jeitinho tudo de saber certo. tudo, com esse jeitinho de saber tudo que me perguntava eu sabia. Sabe? Sei, lógico. Sabe outra coisa? Eu sei que eu comecei a dar aula de QuickBooks 3 meses depois Olha que eu tava no só. escritório de contabilidade, só que eu sabia o básico do QuickBooks. Só que como quem eu dava aula não sabia nada, então eu sabia muito. Entendi. Então, eu comecei nos meus trabalhos Isso te de final... obrigava a aprender mesmo, né? Sim, porque eu tinha que estudar para dar aula. Então, meus finais de semana, como o que eu ganhava era muito pouco, eu dava aula de QuickBooks sábado e domingo o dia todo, hora que eu saía do trabalho. Então, eu emendava, tipo assim, porque antes de eu começar na história de contabilidade, eu tinha uma carga horária que eu trabalhava praticamente o dia todo. Eu tinha 4, 5 horas para eu dormir, que era o período que eu saía de um trabalho e ia para casa, tomava banho e ia trabalhar no serviço à noite. Então, eu trabalhava de dia no hotel e à noite eu trabalhava limpando o Cheesecake Factory. Então, o dia que você quiser me levar para comer, me convide para comer em qualquer lugar. Menos no Cheesecake Factory. Porque a hora que eu passo na frente do Cheesecake Factory, eu sinto aquele cheiro. Me vem uma lembrança. Não foi ruim. Mas a maneira com que eu fui tratada na época lá, porque eu era a única brasileira. Então, você imagina, você trabalhar de meia-noite a 8 horas da manhã, quando às 8 horas da manhã chegava o supervisor com uma lanterna colocando, tá tudo errado, começa tudo de novo, sabe? Não tinha aquela coisa de, olha, vem aqui, não sei o quê. Já tava mais do que morta, então... Não tenho boas lembranças, assim, no final. E aquilo associou o cheiro do lugar. Isso é legal de falar. Porque a galera, às vezes, tá pensando em vir pra cá, acha que é tranquilo, né? E tem algumas coisas que são bem difíceis. Tem algumas coisas que são bem difíceis, assim. Principalmente, imagina, 20 anos atrás. Era muito mais difícil. Não que hoje não seja difícil para as pessoas que estão vindo, mas eu acho que era mais difícil do que é hoje, porque nós éramos poucos. Não era essa quantidade que existe de brasileiros, principalmente imigrantes aqui. E aí foi que eu fiquei nesse escritório, me virando nos 30, ela teve neném, teve depressão pós-parto, eu fui estudando, me virando, fazendo as coisas, né? Cometi um erro aqui, vamos lá, o que eu posso fazer para consertar? Tá tudo bem? Não, calma, é assim mesmo, vamos resolver. E até que foi que esse escritório, devido à ausência dela, acabou sendo vendido para uma pessoa da Colômbia. E é excelente contador, tem escritório aqui em Orlando até hoje, falo sempre com ele. Só que na época ele desconhecia todas as leis aqui dos Estados Unidos, não sabia como eram as leis fiscais, leis tributárias, como abrir uma empresa. Ele conhecia tudo da contabilidade, que a base é a mesma praticamente no mundo todo, mas não conhecia na prática as leis locais. Então, uniu, né? Ele me ensinou muito, porque tudo aquilo que eu não tive tempo de aprender com essa pessoa, que ela me ensinou muito também, dos momentos que ela estava, eu aprendi com ele. E nós temos uma parceria boa por um longo período, só que até que eu queria mais, né? Eu estava ali, eu trabalhava o dia todo, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, e quando eu saía do escritório, eu levava, que não ganhava nada mais por isso, mas pela aquela questão do compromisso que eu assumia com os clientes, eu levava
pilhas e pilhas de pastas para casa, para ficar trabalhando. E para aprender também, porque eu precisava aprender mais, porque estava crescendo muito a clientela do escritório. E eu continuei com ele mais 1 ano e meio, até que, sabe quando vem aquela coisa assim, bom, acho que agora é a hora. Só que não tinha $1 para abrir um negócio. Eu queria abrir um negócio, abrir um negócio, eu tinha dinheiro para abrir um negócio. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito, né? Aí decidi, isso foi em dezembro de 2004, quando eu decidi sair desse escritório, depois de 1 ano e meio com a pessoa original e mais 1 ano e meio, 3 anos mais ou menos eu fiquei nesse escritório. Aí eu decidi sair desse escritório, conversei com ele, uma conversa bem aberta, falei que eu ia sair, o que eu iria fazer, e ele me deu apoio total e a gente tinha um acordo. Claro, não leve os clientes do escritório, faça a sua clientela que tá tudo bem. E assim foi. A Larson Accounting começou em dezembro de 2004, oficialmente eu abri no Tax Season de 2005. E foi uma coisa, gente, impressionante. Foi assim, sabe? Tudo, que eu falei, não tinha $1. Eu fui no Bank of America, eu consegui um empréstimo de $50 mil para iniciar o escritório. Para comprar o básico, né? Móveis, computadora, programas. E eu e mais uma pessoa, porque eu tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte, 1 mês de aluguel guardado, então não tinha nem como colocar gente para trabalhar. Eu e uma secretária, que chamava Raquel na época. E foi assim, o primeiro mês, 50 clientes, o segundo mês, 100 clientes. Foi uma coisa que foi crescendo numa progressão inacreditável. 100 clientes no segundo mês? Uma coisa que não tenho como eu mensurar hoje. Quando eu tenho esses balanços antigos que eu pego, tipo, 2005 para 6, 6 para 7, o crescimento foi assim... E tinha muito menos empresa na época, né? Não tinha muito empresa de contabilidade brasileira. Não, muito menos empresa abrindo também aqui, né? Era muito menor a demanda. A demanda mas não era tinha menor. Contabilidade brasileira na época? Eu fui a primeira empresa de contabilidade brasileira. Tem 17 anos, né, filho? Olha só. 17 anos. Não, mas então, essa é uma informação importantíssima. Ano que vem, maioridade. Ou esse ano, maioridade? Ano que vem, né? Esse ano, né? 18 anos. Esse ano dá 18, esse ano dá 18, aham. Olha. Legal, festinha. E aí eu vou falar pra você, 18 anos uma empresa aqui, tem que ser... É a primeira história que eu escuto. Braba, hein? Né? É a primeira empresa assim, que eu vejo que perdura tanto tempo. E aí foi, né? Começou a Larson pequenininha e não tinha, né? Como eu disse pra vocês, não tinha outro escritório, não tinham essas empresas que a gente abre hoje, de gente vindo do Brasil, empresas grandes. A maioria dos clientes eram gente local mesmo, empresa pequena, de construção, de limpeza, gente que dava aula particular, tudo coisa muito pequenininha, né? E foi indo. Aí eu fiquei 3 anos, eu tinha um contrato de 5 nessa sala. No 3º ano eu já estava com uma equipe de 10 pessoas, a sala ficou pequena e a gente foi expandindo, acabei mudando para outro escritório. E eu acho que eu fui muito abençoada por Deus, porque eu vejo assim, eu acompanho milhões de empresas que eu abro e você vê como a velocidade foi assim, muito além do normal, do que a gente se espera de quando começa. E a Larson chegou onde ela está hoje, né? Mas às vezes parece que foi um piscar de olho. Quando eu tô falando aqui, parece que isso aconteceu ontem, mas às vezes passaram 18 anos. E as coisas foram acontecendo, mais clientes foram vindo. Aí veio a crise de 2009, né? Começou em 2008, até então estava tudo maravilhoso. 2009, imagina, se as pessoas não tinham dinheiro para comer, se elas estavam preocupadas em abrir empresa, porque não tinha trabalho. Então ninguém abria empresa. Parou tudo mesmo, né? Fazer contabilidade. Foi assim mesmo em 2009? Parou tudo, gente. Parou tudo. Você passava em lugares aqui em Orlando, parecia uma cidade fantasma. Sempre do exemplo da Colonial Drive, que a Colonial nunca mais voltou a ser o centro comercial que ela era. A Colonial Drive era uma rua que tinha tudo. Tinham malls, lojas, mecânicas. Era uma das ruas, avenidas mais movimentadas de Orlando. Aquilo ali parecia um cemitério. Você passava, não tinha nada. Você ia nos malls, os malls vazios, as lojas todas fechadas. Tinha 1, 2, 3 lojas maiores abertas. As lojas de departamento foram fechando. E em 2009 foi quando eu realmente falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Porque apesar da empresa estar indo super bem, eu estava sempre reinvestindo na empresa, né? Aumentando funcionário, aí você compra mais equipamento, mudando de espaço, aí vem reforma. Então, a minha reserva era muito pequena. Então, 2009 foi um ano que praticamente tudo aquilo que eu juntei, eu perdi, porque tudo que eu tinha de investimentos com a crise, não sei se vocês sabem, os imóveis triplicaram de valor, as prestações também. Então, a gente não dava conta de assumir aquelas dívidas de antes, porque você deixou de ganhar e tudo que você pagava aumentou de valor. E em 2009 eu falei, agora vai ser o fim, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, mas graças a Deus, Deus me abençoou também com outras ideias, eu acabei implementando outros serviços que foram essenciais durante a crise. Porque muita gente estava perdendo imóvel, precisava negociar com um banco, um foreclosure, um short sale, então eu comecei a trabalhar com isso. Então, Se reinventou. Exatamente. Eu não entendi
Qual que era esse? O pessoal não tinha mais condição. Foi uma crise imobiliária Sim. que levou a essa crise. Então, Sim. o pessoal não tinha mais condição de pagar as prestações dos seus imóveis. Porque aumentou muito? Eles tinham um financiamento na época, chamava Balloon, como era. Então, todo mundo, quer comprar uma casa, tô super feliz, $1.500 de prestação. Só que depois de 3 anos, essa prestação podia ser reajustada como o banco quisesse. Então, por exemplo, eu comprei uma casa que eu pagava na época $2.200 de prestação. Quando bateu 2009, que foi bem o ano da crise, a prestação foi para $4.100. Meu Deus. $4.100. Eles Assim. poderiam fazer isso? Era Balloon. Então, Balloon é isso mesmo. Então, você sabe a sua prestação fixa por 3 anos e depois meus juros foi bater em quase 10,2%. Então, consequentemente, todo mundo estava perdendo as casas, imagina, famílias com crianças, idosos. E existia uma certa negociação com o banco, como hoje aconteceu durante a pandemia, no início, né? Os bancos deixaram você ficar sem pagar o mortgage por 6 meses, jogaram essa dívida para o final. Só que a maioria dos meus clientes não falavam inglês. Então, eles e também não entendiam dessa negociação, o que negociar com o banco. Tinha que apresentar financial statements, tinha que apresentar imposto. Então, eu fazia o pacote completo, né? Eu falei, bom, todo mundo começou a me procurar para ver se eu ajudava. Eu falei, bom, já arranjei o serviço aqui agora. Que legal. Olha só, mano. Nós vamos. E ajudei muita gente, não foi só o fato de eu ter me ajudado. Lógico, tem que Quantas receber. centenas de famílias eu consegui Que não ajudar, perderam que a não casa. perderam o imóvel. Gente que conseguiu ficar no imóvel 1, 2 anos sem pagar nada, até que a gente ia estendendo o foreclosure ou short sale. E, graças a Deus, começou em 2010, aí foi quando tudo mudou, aí foi o boom. Porque o brasileiro, não sei se vocês lembram, o dólar estava 2 e alguma coisa. Os Não. imóveis que variam $500 mil, valendo $100 mil. Literalmente, era tipo, a diferença era de 500 mil você comprava por $100 mil. Então, os brasileiros invadiram os Estados Unidos, os investidores, e todo investidor, normalmente, a maneira mais correta de adquirir o imóvel é através da pessoa jurídica. Porque você tem que ter a segurança de proteger todo o seu patrimônio no Brasil, como aqui. Acabei de fazer errado. Não, mas dá tempo ainda. Acabei de fazer errado. então. Depois que você fizer o close, ela resolve o seu problema. entendi. Dá tempo Acabei ainda. de fazer. Deixa que ela Uma resolve. semana que eu fiz errado. Deixa que ela resolve. Não, mas a gente conserta. Tá, Dá tempo. Ótimo. E aí, foi assim, uma invasão, gente. Vocês não acreditam. Chegar a abrir, assim, mais de 100 empresas em um mês. Pra pessoa comprar imóvel. Mas, assim, era uma coisa... No meu escritório, eu brinco que parecia... Sabe aquelas filas de NPS no Brasil? Que quando você chega... A recepção lotada do lado de fora lotado. Porque tinha o pessoal que eu tava ajudando local... E o pessoal que veio do Brasil para comprar esses imóveis, que tinham urgência em abrir empresa, até a documentação para finalizar a compra. E aí foi quando as coisas realmente melhoraram. Eu vi, assim, o resultado de todo esse trabalho, sabe? Dos primeiros anos da crise. Porque na crise muita gente desistiu. Então muita aqui gente. é tudo rápido, né? A crise foi de 2008 para 2009 e 2010 já tava bom. Porque o país tem poder de fogo, né, velho? É que nem agora aqui. durante a pandemia, né? Todo mundo achou que a gente... Eu era um que eu achava que a gente ia sofrer. Aí, o que aconteceu? Tanto o Trump... o Biden pegou a coisa andando, né, na verdade. Mas o Trump agiu rápido e não deixou o país ir por água abaixo, né? Por mais que ele tenha judiado de um lado... Ele ajustou do outro e a gente tá aí surfando uma Mas onda. sempre vai entendeu? ter um lado, né? Porque independente, ou crise ou não estando em período de crise, você vai ter que sempre... Um lado vai acabar se beneficiando mais que o outro, né? Agora que eu tô entendendo o 2009, 2010 aqui. Então, de 500 foi para 100 mil. O dólar 2, o Brasil... Gente, explodiu. eu tinha clientes que compravam, tipo assim... 10 casas. Lote. Eu lembro um dia que eu atendi uma cliente, que inclusive hoje é muito amiga minha, que ela comprou 40 casas de uma vez. Então, isso, imagina. Esses apartamentos... Tá tranquila hoje. Tem gente que... tranquila. Só imagina a valorização do dólar sério, e a valorização do imóvel. Tem gente que aposentou com isso daí. Muita Eu conheço gente. uma pessoa que tem 12 ou 15 apartamentos, que comprou nessa época, tá aposentado, filhão. Meu Deus. Eu tenho vários casos desses que compraram. Imagina, isso tem 11 anos, né? Então, em 11 anos, esses imóveis, pra você ter uma ideia, apartamento no Metro-Oeste, que hoje vale $200 mil, você comprava por $45 mil. 45. Então, eu fui ver um na época por 70. 70 pau. Hoje o apartamento vale 200 pau. Com certeza, com certeza. Em 2011, isso daí. E isso daí foi assim, foi um ponto marcante na minha carreira, porque eu estava acostumada a trabalhar só com o público local.
E uma coisa muito engraçada, se eu der algum fora de português aqui falar uma coisa errada, tá? Vocês me corrigem porque eu não ligo. Você já chegou nesse nível já, né? Agora... Olha, quem fala que esquece o português é mentira. Você não esquece o português. O que acontece é que você começa a falar errado pela falta de ouvir quem fala certo. Então, como eu fiquei de 2000 a 2009 convivendo só com o pessoal local, que fala printou, parqueou, você esquece, o seu vocabulário ele fica muito curto. Então, a minha grande dificuldade quando esses investidores começaram a chegar, eu não tinha palavras para falar com eles. Eu ficava, não vinha palavra, porque eu não podia usar um parquear, um printou, ou as expressões que a gente estava acostumado a usar, que hoje ainda existe muito nesse pessoal antigo. O pessoal que chegou agora não, porque está sempre convivendo com brasileiro. Então, foi assim uma fase muito complicada, porque eu falava, eu não vou conseguir atender. Inglês rápido, né? Eu peguei o inglês rápido. Então, eu comecei no escritório. Foi forçada, né? Fui obrigada. Obrigada, cara. Melhor coisa que aconteceu na sua vida. Foi melhor investimento, melhor né? investimento seu, em todos os sentidos. Você estudou ali o que te deu a base. E, na verdade, quando você fala assim, foi rápido, 50, 100 clientes. Não, a pessoa devia sentar na mesa como é até hoje, e hoje muito mais, sentar na mesa para falar de abrir uma empresa, como que vai fazer, a pessoa sente confiança. A partir do momento que a pessoa sente confiança, entrega, né? E foi o que acontece desde o início com você. Eu tenho amigo meu que é seu cliente desde essa época, o Diego. Eu tenho muito cliente e é muito bacana, porque os clientes falam com orgulho, sabe? Eu tenho, assim, um orgulho de mim, né, por ter feito isso também, porque as pessoas chegam lá e entram na minha sala e minha assistente está lá falando, olha, eu sou cliente delas faz 17 anos. Eles fazem questão de falar há quanto tempo estão no escritório e eu tenho um carinho muito grande por eles, né? O meu problema, às vezes até uma qualidade, mas um problema é que eu me coloco muito na posição do cliente, às vezes eu me coloco em situações que eu não dou conta de abraçar tudo que eu quero da maneira com que eu quero com o cliente. Então isso é uma coisa que é um relacionamento de anos que eu tenho com eles, porque eu gosto de fazer isso. Não adianta você chegar aqui e falar, Carol, como que eu faço? Eu falo, faz assim, tá pronto o seu imposto. Só que eu tô vendo que por fora tem um monte de coisa que tá bagunçada. Então eu preciso arrumar todo o circo para que aquilo ali que você vem me buscar também esteja certo. Então a gente acaba criando esse vínculo com o cliente de tudo. Agora que eu tô entendendo a história do 2010, então foi a virada de chave, né? Foi a explosão. Foi a virada de chave. Aí você teve que contornar, né? Aí eu tive que me virar nos 30, né? Porque eu literalmente, nessa época, eu tinha pessoas boas no escritório, mas eu não tinha pessoas, assim, tão capacitadas para me ajudar com essa demanda. Então, foi aquela loucura. Contratavam aqui, via que essa pessoa tinha jeito, você vem e fica aqui do meu lado. E aí foi quando a gente foi montando a equipe com pessoas profissionais, capacitadas, que eu consegui dividir o trabalho. Porque eu fiquei, gente, praticamente 2010 até 2012, dando conta de tudo. Assim, do atendimento eu sozinha. Na parte de execução, eu conseguia treinar pessoas, mas a parte de atendimento era 100% todos os atendimentos feitos por mim. Então, eu começava a atender 8 horas da noite, parava de atender 8 horas da manhã, parava de atender 8 horas da noite. E ainda tinha parte de execução, que aí eu tinha que ficar até meia-noite, 1 hora da manhã executando. Então, foram anos, assim, de cargas exaustivas de trabalho, exaustivas. E como que você fez para estudar? Porque eu sei que você é uma das poucas formadas, né? E que tem isso agora. O diploma, que tem como assinar um monte de coisa aí que a galera não tem. Como você arrumou esse tempo para se dedicar? Então, eu esqueci dessa parte. Quando eu comecei nesse escritório de contabilidade, depois, foi mais ou menos um mês que eu senti o gosto pela coisa. Eu falei, gente, se eu gostei, e aí você sabe que você começa a faculdade aqui, você não precisa, você começa com major, se você não gostar, você pode mudar. Eu falei, eu tô gostando, eu estava na faculdade, mas eu ainda estava em dúvida. Eu ia fazer direito também aqui, eu ia para Law School. E aí eu entrei na faculdade logo quando eu comecei no escritório de contabilidade. E quando eu saí da faculdade, foi quando eu saí desse escritório e abri a Larson. Então, quando eu me formei, foi quando eu abri a Larson. Só que aí a carga horária de estudo também era um problema, porque eu trabalhava o dia todo, trabalhava final de semana. Então, eu fugia do escritório, eu comecei estudando no Valência. Então, eu fugia do escritório para ir para as aulas, eu pegava a maioria das aulas de noite ou o primeiro horário da manhã. E depois de um tempo eu não conseguia mais fugir, porque o escritório estava tão movimentado, e aí eu tive que sair do Valência e ir para uma faculdade que era ao lado do meu escritório, que hoje eu acho que chama Everest, né? Porque chamava Florida Metropolitan University. Então era tipo assim, eu podia até ir a pé. Então aí eu corria, falava presença e voltava.
Entrava na sala, tipo assim, correndo. Oi, tô aqui. Aí voltava correndo. Aí ficava cronometrando o tempo da próxima aula. Aí voltava. Mas eu estudava muito. Boa brasileira. Eu estudava muito. Eu sempre gostei muito de estudar. Criatividade. Só que eu nunca gostei de assistir aula. Eu acho a aula muito monótona, mas eu sempre gostei muito de estudar. Esse é o problema. Agora a aula eu acho muito chato. Ó, muito só pra chato. galera não se perder, você falou aqui que você estudava algumas matérias de manhã, outras matérias à noite, porque lá no Brasil tem o horário, que é de manhã, tarde e noite, e é fixo. Aqui nos Estados Unidos, como que é isso? Bom, gente, aqui nos Estados Unidos é completamente Boa. diferente. Completamente diferente. Aqui você chega, você se inscreve num college, que são os 2 primeiros anos, que é o beabá, né? Igual no Brasil. Passei em contabilidade, passei em medicina, você vai estudar matérias específicas. Não, os primeiros 2 anos você estuda tudo. História da América, matemática, biologia, microeconomia, macroeconomia, computer skills, tudo isso daí. Então, são 2 anos praticamente você tem para decidir o que você vai fazer. Esses 2 anos, você pode terminar em 2, se você fizer o full time, ou você pode terminar em 4, 5, como tem gente que fica 10 anos para terminar. Porque você pode pegar a quantidade de matérias que você quiser. Então, você pode pegar mínimo 1 matéria por semestre, ou no máximo 6 matérias. Então, 6 matérias é aula de manhã, aula à noite. Só que a questão é que não é igual no Brasil. Se fosse, por exemplo, 8 ao meio-dia, ok, vou marcar meus clientes para tarde. Não, é uma aula das 8 às 9, aí outra aula vai ser da meio-dia a 1, aí outra aula vai ser das 7 às 9. Então, você não consegue montar uma agenda fixa. Então, você fica nesse bate e volta. Então, por isso que eu ia de manhã à noite. Então, eu pegava sempre a aula que começava às 8 e acabava às 9, ou às 9h30, e pegava a aula de noite que começava às 6. E eu pegava algumas aulas durante o dia, porque tinha algumas matérias que eu precisava terminar para conseguir entrar na segunda etapa da faculdade, que era a universidade mesmo de contabilidade. Então, eu consegui esses 2 primeiros anos que eu podia ter feito em 2 anos, eu fiz em 1 ano e pouquinho, porque eu fui acelerando. E você também aqui pode pular a matéria. Você faz o que chama-se test out, e aí você skip algumas classes. Então, por exemplo, matemática, história da América, literatura. Essas matérias, eu estudava o conteúdo da prova, você vai lá, faz uma prova, se tiver uma certa pontuação, você não precisa cursar. Top. Então, você consegue, em vez de 4 anos, terminar a faculdade em menos anos. Eu consegui terminar em 3 anos e meio, porque eu precisava do diploma, porque as coisas que foram acontecendo. E aí, na época do college mesmo, que era estudar contabilidade, aí foi o pior. Porque contabilidade você tem que estudar. Não era como no college, que empurrando com a barriga, história, essas coisas. Então, a contabilidade 1, 2, financial statements, muito trabalho, muita aula, que você tem que fazer trabalhos em grupo dentro da aula. Então, eu tinha que ir. E aí, eu nem sei como. Até quando eu paro pra pensar, eu não sei, não consigo lembrar. Eu acho que eu tinha muita energia. Mais 2 anos, então. Aí foram mais 2 anos nessa correria, foge, vai pra aula, até que eu descobri que podia fazer online. Aí quando eu descobri online, eu falei, nossa, solução dos meus problemas. Pra quê que eu vou fazer online? Piorou, porque quando você estuda online, como você não vai na aula, você tem o triplo de coisas pra fazer. Então eu não tinha mais que ir na aula durante a semana, então eu tinha mais tempo pro escritório, mas eu literalmente passava sábado de 7 horas da manhã a 10 horas da noite na frente do computador pra fazer tudo que eu não tinha feito durante a semana, e o domingo também. Então, eu tinha, assim, os 7 dias da semana. E a vida social era 0, né? Zero, o maridão já tinha chegado nessa época? Vou chegar nessa parte. Essa época... Pula. Vamos lá, vou contar. Eu me casei logo quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Por isso que eu tenho o sobrenome Larson. Eu me casei com um americano que eu conheci logo quando eu cheguei aqui, na época que eu comecei a faculdade. Que eu comecei o collegezinho lá de inglês, né? Ele fazia uma outra coisa e acabei o conhecendo. E as coisas é muito rápido com o americano. Eu conheci ele em fevereiro de 2002 e a gente casou em agosto de 2002. Perdão. E nessa época, né, eu tinha uma vida, vamos dizer assim, normal como a dele, né? Então eu tinha um trabalho que eu saía de casa 9 horas, voltava às 6, então eu sempre estava lá. Quando eu abri a Larson, aí tudo virou de ponta cabeça, né? Porque aí eu não voltava. Eu saía de casa cedo. Só saía. Levava o travesseiro debaixo do braço? Só saía, não. E pra americano é uma coisa assim. Ele ligava e falava, bem, mas já são 6 horas, já são 7 horas. Eu falei, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Era difícil na cabeça dele entender aquela questão daquela carga horária. Mas enfim, o meu principal objetivo naquela época era o escritório, era isso, era uma coisa que eu tava amando fazer. E eu fui indo, o casamento foi ficando. O casamento foi ficando. Até que, né,
Até que durou. Aí até que em 2008 não teve mais jeito. Aí os objetivos dele eram outro, uma pessoa sensacional, a família toda dele ainda, converso com eles, são meus clientes. Olha que legal. É muito engraçado quando eles chegam Aí no é bonito, escritório e eles veem o nome na parede, né? Os meus sobrinhos, né? Não existia sobrinhos, são sobrinhos ainda. Fala, olha, meu nome na parede, não sei o quê. Eles acham isso o máximo. E a gente separou em 2008 e nessa época eu estava 100% focada ao trabalho. Eu falei, não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de nada. E organizando a vida. E aí depois vieram outros casamentos também, né? Não vai me falar que você bateu a Gretchen, né? Bateu a Gretchen? Como é que tá isso daí? Quantos casamentos? Já que falou, conta. Não, aí não, né? Olha, eu falei, não me deixar isso aí é justa. Não, agora tem que falar, não tem? Então tá, vai. Foram 3 casamentos. Então foi 3, tá mano. certo. Mano. Não, tá tudo bem. Não. Mas é só pra não perder a parte cronológica. Aí formou na contabilidade, mais 2 anos, aí você conseguiu assinar o que o Hugo falou, que hoje tá todo mundo. Vamos chegar nessa parte. Só pra gente não perder aqui. Quando você quem tá termina a ouvindo. faculdade aqui nos Estados Unidos, de contabilidade, você tem 2 opções, tá? Ou, na verdade, 3. Você ser contador, você vai trabalhar contratado para trabalhar em alguma empresa, o qual você vai trabalhar na área administrativa, accounts payables, receivables, ou você tem a opção de seguir carreira como contador, de abrir o seu escritório. Para que você siga carreira, ou você vai optar pelo CPA, que é o Certified Public Accountant, certificado pelo estado da Flórida, então você tem toda a autoridade para trabalhar aqui dentro e a autoridade de fazer auditorias públicas. Ou você tem a opção de fazer o IRS Enrolled Agent, que foi a opção que eu tive na época. Por quê? Porque o IRS Enrolled Agent, ele pode trabalhar nos Estados Unidos todo. E na época, era tudo assim, né? Principalmente em 2008, com a época da crise, ligava alguém de Louisiana, você pode vir aqui passar um final de semana organizando a minha empresa? Posso. Pegava um avião e ia. Ligava de Nova York, pode vir? Posso. De onde ligava, eu ia. Então, eu precisava de uma licença que me desse essa possibilidade de trabalhar não só aqui na Flórida, mas em outros estados. Então, eu optei por ela. Então, a pessoa, quando sai, tem a opção de fazer essas 2. A grande diferença entre elas é que o CPA ele faz contabilidade, a auditoria pública, e eu não faço auditoria pública. Eu sou especialista em imposto e na parte de consultoria e planejamento. E o CPA ele é mais focado para essa parte dos financials, de relatórios, de auditar, que é uma área que eu tenho parceiros que fazem, mas que eu não executo essa área. Entendi. Então agora ficou claro. Agora eu entendi por que ela é boa mesmo, mano. Entendeu? Todo mundo fala que ela é competente. É porque também tem como assinar, né, mano? Tem a força da caneta. Tem gabarito. Né? Tem gabarito. Não, legal demais. Então agora a sua história a gente já entendeu. Agora a gente quer saber assim, cara, quero investir aqui, quero abrir uma empresa. O que eu não posso fazer, Carol? A pergunta é, onde a galera mais erra quando vem investir aqui nos Estados Unidos? O erro mais comum, gente, é porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muita facilidade, não só aqui, hoje no mundo inteiro, de fazer tudo pela internet. Então, realmente, você pode entrar na internet, abrir uma empresa, isso todo mundo sabe, não é uma coisa que você vai falar, não, você não pode. Você pode entrar, você pode fazer. O problema é que existe um planejamento por trás. Então, como você disse que você fez errado da casa. Eu tenho clientes na época que, imagina, compraram 20 imóveis na pessoa física. Qual é o grande problema? Se acontece alguma coisa com esse cara e ele vem a falecer, a isenção dele é só de $60 mil. Tudo que excede $60 mil para transferir para os herdeiros, mulher e filhos, vai pagar 40% de imposto. Imagina o cara que gastou aqui $1 milhão, ele vai deixar $400 mil para o governo americano, porque ele não fez um planejamento. Então, o grande problema é a falta de orientação de como estruturar corretamente. Então, você vai abrir uma empresa, a gente vai partir por um caminho. Então, você tem esse tipo de empresa, esse tipo de licença, a sua parte tributária vai ser assim. Você vai fazer um investimento no mercado imobiliário, outro tipo de empresa, outro tipo de contrato que pensa na sucessão, pensando nos herdeiros, pensando em evitar a questão do imposto de 40%, porque isso daí é jogar dinheiro no lixo, né? Imagina deixar 40% para o governo americano. E não tem como escapar. Se o imóvel estiver no seu nome, você vier a falecer hoje, só se transfere o imóvel após o pagamento desse imposto. Então, o maior erro é esse. Não buscar orientação antes de fazer investimentos e abrir empresas. E a gente recebe diariamente isso. A Bia é testemunha. Pessoas que abrem empresa ou compram um negócio, gente, sem, assim, acreditando na palavra do outro. A pessoa chega e fala, eu tenho um negócio para vender por $100 mil porque eu ganho 500 no ano.
a pessoa acredita, não faz uma auditoria, não faz um processo de due diligência nos livros e acaba comprando. Aí depois que está dentro do negócio, viu aquele problema, agora vem para a gente ajudar. É claro que a gente vai tentar ajudar, só que tem coisas que se nós tivéssemos entrado em contato, feito a consultoria antes, poderia ter evitado todo esse problema. Então, para quem está nos vendo e quer vir para cá, seja para abrir uma empresa ou para fazer um investimento, a primeira coisa é faça uma consultoria, entenda o que é necessário para o seu objetivo aqui. Porque às vezes o preço sai muito alto mesmo. É o pedágio, né? Eu adoro essa palavra. É o pedágio. O que sempre fala do pedágio. Você pagou muito pedágio aqui? Quando você chegou, Carolzinha? Errou muito, assim? Comprou Olha, carro gente, errado? Eu errei demais. Eu não errei pouco. Eu errei demais. Nossa, aqui, Eu sempre... toda vez a gente fala do pedágio do entrevistado aqui. Então, o que você pagou de eu pedágio? sempre Que fui você muito lembra? metida na questão de achar que, não, eu já sei como faz, não precisa me falar. Eu vou dar um jeito, eu sei como fazer. Comprei um carro, na época que eu trabalhava com limpeza, né? Inclusive, meu irmão me ajudou na época. E não pode andar com esse carro na I4, porque esse carro é um carro já velho. Então, era uma van de 1979, eu acho. Caindo nos pedaços, mas cabia todos os meus produtos de limpeza. Era uma van muito cheirosa, porque ela era cheia de produtos de limpeza. E me falaram, troca de carro, esse carro não vai aguentar. Sem documento, sem carteira de motorista, dirigindo uma van, caindo na cabeça. Fui pegar um trabalho para limpar uma casa em Winter Park. Então, na época eu morava no Hunters Creek, tive que cruzar a I4 inteirinha. Quando eu chego em downtown, a van pega fogo no meio da I4. Meu Deus. Começa a sair uma fumaça da frente da van e eu desesperada, eu falei, meu Deus, se eu parar aqui, uma polícia vai me parar. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que parar a van. Eu desci da van correndo, né, no meio da van parada. O capô dela, eu não sei o que aconteceu, começou a pegar fogo, saiu um monte de fumaça. Parou um monte de gente para me ajudar. Por Deus, né, não apareceu polícia, não apareceu nada. Eu fui socorrida. Uma pessoa que podia dirigir, chegou lá e pegou a van e levou. E isso foi uma das coisas, porque era muito difícil ganhar dinheiro, né? Você ganhava, quando você trabalhava em hotel, era $3 por quarto. Então, quer dizer, você trabalhava... Meu Deus, 3 por quarto? $3 por quarto. Você trabalhava de 9 às 6 horas da tarde para você ganhar $30, $40. O tempo mudou, hein? Então, imagina para você conseguir juntar dinheiro para comprar um carro. E querendo ou não, a van tinha custado 5 mil, né? Então, 5 mil pegou fogo ali. Por falta de experiência, por falta de escutar. O que acontece, que acho que é o erro mais comum que acontece quando o brasileiro chega aqui é com carro. Todo mundo sempre tem uma história para se contar que se ferrou com carro. Por enquanto aqui o recorde é de carro. O recorde é de do carro. pedágio. De carro, o pedágio é isso. Por que isso, cara? Por quê? Cara, porque você chega com aquele lance, eu acho, de tipo, Brasil, né? Brasil, puta, eu vou comprar um carro legal, vou não sei o que lá e tal. Aí você entra na loja, o cara já te olha como uma oportunidade. Aí você chega lá e fala, eu tenho logo $2.000 pra comprar um carro. É aí muito dinheiro. Aí o cara vai falar assim, tem? Então vem aqui. Aí ele já empurra o que ele quer, cara, entendeu? Aí o brasileiro não sabe, por exemplo, Buick não tem no Brasil. O Buick antigo aqui é muito ruim. Tem vários carros que várias pessoas que tem esse erro. Que o primeiro carro, na maioria das vezes, é jogado fora. Só a maioria das vezes. O pedágio é o carro, né? É o carro. Não, na época também teve questão, não sei se vocês vão lembrar, era aquele Nextel. Sabe? Aquele Tive telefone. muito no Brasil, também. Então aqui o Nextel... Todos os meus entregadores tinham. Então aí você também levava pernada com isso, porque tinha algumas lojas de brasileiros que vendiam, porque você não ter o social, não conseguia comprar direto na loja. Então, você acabava levando pernada pra tudo quanto é lado, em tudo. E você ia alugar um apartamento também. Aí você tinha que dar 3, 4 meses de depósito por não ter histórico, por não ser daqui. Eu acho que é o que todo mundo passa. Eu acho que as pernadas e os pedágios continuam sendo os mesmos, né? Só que hoje, devido à informação, os brasileiros vêm mais informados. Então já sabem, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente naquela época não sabia de nada, né? Tudo era divertido, né? Muito novo também. Então se expunha a situações desnecessárias. Que passa muita coisa. Para quem está aqui há pouco tempo e abre uma empresa e tem essa movimentação na pessoa física e na pessoa jurídica sem saber, o que pode acontecer? Que quando eu cheguei aqui, a minha maior dúvida era se eu trazia a minha empresa para cá ou não. Então, hoje eu vejo que as pessoas e alguns amigos, mesmo esperando documentação, sem saber de processo migratório como é que está, abre a empresa mais para poder movimentar o dinheiro que a pessoa está recebendo aqui na conta jurídica, só porque não sabe como é que faz. Então, Exatamente. acha que é melhor movimentar na pessoa jurídica.
né, do que não passar na pessoa física. Tem a ver? Tem. O que... Tem a ver. Tem vezes que, com certeza, que nem eu estou explicando para vocês a questão do investimento, a questão de abrir uma empresa operacional, que você tem que movimentar na física. Mas, às vezes, por uma questão fiscal, até uma questão de ser certo ou errado, você tem que passar pela física. Por exemplo, uma remessa que você faz do Brasil para cá. É sempre mais conveniente, mais correto você fazer da sua conta pessoa física para sua conta pessoa física e depois faz um aporte na empresa. Então, uma remessa vinda direta do cara do Brasil para a conta da empresa dele, é difícil contabilmente para a gente justificar isso. Então, esses caminhos que parecem besteira, mas foi só maneira, muda tudo, muda todo o contexto. Então, essa desinformação, ou não é só desinformação, é a questão muito também da internet e dos amigos. Sim, então, porque o meu amigo que veio para cá um ano antes que ele me falou que eu posso fazer assim. Ele me falou que eu posso abrir a conta no banco e pagar tudo por lá. Então, fica tudo assim, no achismo de pessoas que pegaram a informação, talvez, muitas vezes de fontes seguras, mas muitas vezes de fontes de blá, 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 que a gente sabe que tem muito aqui, e acabam um levando o outro pro erro, levando o outro pro erro. Então, é que nem a questão da LLC. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Isso, boa. Todo mundo chega na história e fala, eu quero uma LLC, Carol. Uma LLC é uma estrutura fantástica, uma estrutura que oferece uma proteção a nível estadual, porque é uma empresa de responsabilidade limitada, os seus bens que estão dentro da empresa estão protegidos, os seus bens da pessoa física também estão protegidos. Só que uma LLC para uma empresa operacional, você paga muito mais imposto. E 90% dos casos de clientes novos que eu pego, que já abriram empresa em outro lugar ou que abriram uma empresa por si mesmo, vem com LLC de empresa operacional. Então, qual é o grande problema? A LLC, o cara vai pagar imposto de renda normal e sobre todo aquele lucro oferido pela LLC, ele vai pagar um imposto adicional de 15,3%. Então, pensa, ao invés de você pagar 10%, você vai estar pagando 25,3%, porque todo mundo fala que a LLC é melhor, mas não é para qualquer tipo de negócio. Então, depende, uma empresa operacional, no caso, a LLC não funciona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o erro mais comum que você pega nos impostos? Ou os mais cabeludos, assim, que você pega na hora que você pega, que vem de algum lugar, você fala, pum, ferrou. Porque aqui é muito sério isso, né? Tem muita coisa, tem muita barbaridade. Eu tenho uma própria team, sales tax, tourist tax, é muito sério isso daí, a gente tem que reportar todo mês e tal. E quem não faz isso acarreta um problema muito sério. Multa, se não pagar, vai preso. Como que é isso daí? Conta um pouquinho pra gente aí, porque tem muita gente que leva muito solto isso. Eu conheço gente que leva bem solto. Eu falo, mano, uma hora vai bater na porta, filho. Vai dar problema. Esse seu exemplo foi maravilhoso, Hugo. Foi maravilhoso esse exemplo, principalmente do sales tax. Em 2010, com essa invasão que teve de brasileiros comprando imóvel, investidores, teve muita gente que comprou imóvel para moradia e imóvel para investimento. Alguns imóveis de investimento para longo termo, que é aquele aluguel que se aluga por mais de 12 meses, e vários de férias. O aluguel de férias, ninguém queria saber. Comprou a casa, vou botar para alugar na internet, alugo meu amigo do Brasil, esquece os taxas, esquece o tax, esqueciam de tudo. Então, eu tive uma época que eu passei praticamente anos consertando os seus tax to tax. Porque o que acontece? O condado sabe que você está dentro de uma região onde seu imóvel é alocado. Então, ele vê que aquela casa está um entra e sai de gente, né? As contas de utilities flutuando, quer dizer, tem época que estava vazio, tem época que estava ocupado. E não tem seus tax nem interest tax. O que o condado faz? Já manda uma carta para você, uma multa, com um valor estimado. Ele estima lá em cima, já estimou que você estima que você ganhou $60 mil de aluguel por ano, já calcula os seus taxas em cima disso, tourist tax em cima disso. Então, quantas milhões de vezes você deve ter visto isso também? O cliente recebendo uma carta que está devendo $20 mil, $25 mil, o cliente já desesperado. Então, por falta de saber o que tinha que ser feito, fazer a declaração, que é uma coisa super simples de ser feita, né? Alguma coisa que você demora aí 30 minutos no máximo para fazer. Então, a questão de comprar imóvel sem orientação de tudo, quais são as obrigações. Muita gente que compra imóvel comercial e não sabe que o imóvel comercial, apesar de ser alugado para o long term, tem sales tax também. Aí, quando vem a multa, fiz uma auditoria recentemente de uma pessoa que está em Orlando, inclusive, há muito tempo, que ele não sabia. E ele tem 8 escritórios, é um mall. E ele estava alugando há 7 anos sem cobrar sales tax. E veio uma auditoria agora. Então, aí vem todo o passado, 7 anos atrasado de imposto, mais a multa e mais os juros que é devido desde lá do primeiro ano que ele não pagou. Meu Deus. Então, uma bigodada, hein? É uma bigodada mesmo. É muita coisa. Então, essa parte é um erro muito comum. O outro muito comum é do it yourself, né? Porque TurboTax, vai no Google e faz.
Existe realmente uma certa facilidade, se você é uma pessoa que tem um trabalho só e tem um W2, você ainda consegue, como no Brasil é muito comum, às vezes a pessoa fazer o próprio imposto, entrar num programinha desses e fazer. Só que quando o cara tem vários tipos de receitas diferentes, o que acontece? Eles colocam em formulários errados. Então, um exemplo, aquele cara que recebeu uma comissão de um trabalho que ele fez. Ele deveria declarar isso no schedule, que é o schedule C. Aí ele vai lá e coloca, porque ele não sabe onde colocar, ele coloca em Other Income, que é um schedule onde não vai ser computado o Self-Employment Tax dele. Então ele vai ser penalizado por não ter, por negligência, porque primeiro ele lançou errado, segundo porque não pagou o imposto devido, e terceiro veio a multa, porque o imposto, como sempre, é devido lá de trás de quando você deveria ter feito certo. Não importa se você errou, você deveria saber como era a maneira certa. Sim. Então a gente conserta muito isso, muita questão de... tax preparers, pessoas que não são licenciadas para fazer imposto, que fazem, como eu disse, cada receita vai dentro de um formulário do imposto, então a pessoa não tem o conhecimento que o aluguel vai aqui, juros vai aqui, dividendos vai ali, serviço de autônomo vai ali, acaba colocando em schedules errados, a pessoa acaba pagando muito mais imposto ou muito menos, né? E aí, ou de um lado ou de outro, a pessoa vai ser penalizada, ou quando paga muito ou quando paga pouco, né? Como a gente está com uma audiência boa do Brasil, né? Então, possivelmente a pessoa quer entender como que ela monta uma empresa aqui. Você poderia explicar a diferença das empresas? Igual você falou, o que é uma LLC? O que é uma coop? Quais são os tipos de empresa? A pergunta certa seria, quais são os tipos de empresa que alguém pode abrir aqui no país? Existem 3 tipos de empresa, tá? A LLC, que é a famosa LLC, eu sempre falo, a famosa LLC. A corporação e a S-Corp. A corporação e a S-Corp, elas nascem, vamos dizer, da mesma maneira. Aí, quando você quer ter uma S-Corp, a gente faz um election para que ela se transforme em uma S-Corp. O que seria essa S-Corp? É um tipo de empresa a qual não se paga imposto na pessoa jurídica. Você paga o imposto somente na física sobre aquele lucro auferido pela empresa. E a grande vantagem da S-Corp, que diferente da LLC, você só paga imposto de renda. Você não tem que pagar o Self-Employment Tax. Para aqueles que não sabem, Self-Employment Tax é Social Security e Medicare. São os encargos trabalhistas do Brasil. Então, dá um exemplo. Entre a LLC, que é o que todo mundo gosta de usar, e a S-Corp. Se eu tenho um lucro de $10 mil na LLC, que também é uma empresa que não paga imposto e todo lucro ou prejuízo é transferido para a pessoa física, esta LLC ela vai pagar 10% de imposto, que é a alíquota mínima. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma renda aí estourando de $10 mil ao ano, 10% de imposto de renda, e em adicional na LLC, 15,3% de Self-Employment Tax. Então a gente está falando de uma alíquota combinada de 25,3%. 25,3%. Na S-Corp, da mesma maneira, a empresa não paga e o lucro é levado para a pessoa física. Só que na pessoa física, ao invés de pagar os 10 mais os 15, ele só paga os 10. Então, existe uma diminuição de alíquota de 15,3%. Então, essas são as que são mais semelhantes. Só que a S-Corp é somente para quem é residente fiscal. Quem não mora aqui nos Estados Unidos, quem mora no Brasil, a gente só pode trabalhar com a LLC. E a C-Corp, que é a corporação, que ela é semelhante à SA do Brasil, o imposto é todo pago no nível jurídico, com uma alíquota fixa de 21%. E o grande, ponto negativo dela, não é problema, é que existe uma bitributação, porque você paga imposto sobre o lucro de 21% e quando a gente distribui os dividendos para os sócios, você paga imposto novamente sobre os dividendos. E a alíquota de dividendos ela é 0, 15 ou 20. Então, se você pegar 21 mais 20 é 41, então você vai pagar 41% de imposto. Então, esse tipo de coisa é que espanta o cara quando ele chega com uma empresa já montada. Poxa, mas como eu vou pagar 41% de imposto? Porque o cara abriu uma corporação, porque falaram para ele que uma corporação era melhor, só que ele não sabia como a corporação era tributada. E depois voltar Aí depois a gente tem como. A gente tem como, tipo assim, qualquer empresa que aparece mal estruturada, tanto no aspecto legal de proteção, como no aspecto tributário fiscal, a gente consegue consertar. Só que aí, se essa pessoa já tentou fazer alguma coisa antes, eu não consigo, porque a cada 5 anos é o limite que eu tenho para mudar a empresa. Então, se por um acaso ele abriu uma empresa e escolheu para ser tributado de uma forma, faz 1 ano, ele tem que ficar mais 4 anos, para até atingir 5 anos, nesse regime de tributação. Então, se ele tentou consertar ou sugerir uma outra coisa, infelizmente ele vai ter que ficar 4 anos com essa situação até bater o 5º ano. Se ele só abriu a empresa errado, aí eu consigo imediatamente transformar numa S, mudar uma COP para ser tributada como uma LLC, enfim, existe N caminhos de consertar. E também o lucro imobiliário depende da empresa que você tem, porque aqui você paga um imposto bem alto sobre o lucro imobiliário, né? Muita gente não sabe, mas às vezes compra uma casa, a casa valorizou tanto, mas não faz a conta de quanto que vai pagar de imposto.
ele sendo ou não sendo residente fiscal, né? Então, que tem que ser pago. Né? O lucro imobiliário, ele difere bastante. Então, o lucro imobiliário na corporação, que é essa que eu estou dizendo que existe a bitributação, ele é 21%. Sendo que se você tiver uma LLC, você pode pagar 0, 15 ou no máximo 20%. Contra uma corporação que você vai pagar 21% e na hora que você for distribuir esse lucro do imóvel que é da empresa para você vai pagar mais a alíquota de dividendos. Então, a alíquota vai ser muito mais alta. Ô, Bia, tem que ser caro mesmo lá, hein? Porque ela é boa, né, mano? Ainda bem que você falou. Tudo no bigode. Porque o cara que vai comprar um negócio aqui, se não tiver uma consultoria dessa, Não, a tá chance dele ferrado. errar é 90%, 100%. Tá ferrado. Bruno, é muito importante, né? A pessoa que faz a coisa certa, planejar. Então, eu sempre gosto de sentar, me fala o que você quer fazer. Qual o seu objetivo? Você vai ganhar quanto nos próximos meses com a sua empresa? Então, a gente faz um planejamento simulando números, tipo 100 mil de receita, tanto de despesa, e coloca, na LLC você vai pagar tanto, na Cicobi você vai pagar tanto, na S-Corp você vai pagar tanto. Eu não preciso nem mostrar pro cara qual é a melhor. A hora que eu faço a simulação, eu viro o papel para ele e falo, essa é a melhor. Então, mas como eu tô dizendo, nem sempre é a S-Corp ou a LLC. Pro cara que vem do Brasil, a LLC é sensacional, porque ele vai ter renda passiva. Então, ele vai pagar só aquela alíquota baixa, que vai variar aí de 10% a 15%, 18%, que é a média que o pessoal que tem imóvel alugado paga, contra uma corporação que ele poderia estar, imaginando, ter uma receita de $1.000, pagar 21%, Sim. sendo que ele poderia pegar uma alíquota de 0 ou de 10%. Ô, Carol, Entendi. e uma pergunta. A pessoa que tira seu green card tem a sua receita no Brasil e tem a receita aqui. Uhum. Ele tem bitributação sobre a receita. Como que é isso? Se ele não fizer um planejamento pré-imigratório, sim, ele é bitributado. Porque o grande problema hoje do pessoal brasileiro que está vindo para cá são empresários. Então, os empresários, eles recebem dividendos. Os dividendos no Brasil não são tributados. Então, a empresa paga o seu imposto, que é um absurdo lá, e os dividendos são distribuídos para a pessoa física sem pagar nada. E aqui os dividendos são tributados. Então, o que acontece? O cara chega com o green card e com a declaração do Brasil. Me ajuda. Aí você olha lá, aí você olha 4 milhões de dólares. Não, esses dias eu teve uma situação que eu vou contar. 4 milhões de dólares de dividendos, não é reais, de dólares. Tá duro, hein? Esse tá apertado. Tá apertado. Então, aí o green card e a declaração ali, aí não tem muita coisa a ser feita, né? Devolve o green card. Devolve na hora. Devolve o green card, porque vai pagar 37% de imposto. Meu Deus. Na Porque tora. a não tem alíquota jeito. dos dividendos do Brasil, ela não é aquela alíquota, vamos dizer assim, boazinha de nós que recebemos dividendos daqui, que é qualified dividends. É uma alíquota que vai de 0 a 37%. E tudo que passar de $600 mil anual é 37%. Então, não tem muito para onde correr. Então, por isso que é fundamental, Hugo, que a pessoa, quando começa o processo migratório, eu falo, vamos conversar, me fala tudo que você tem no Brasil, quais são os planos, quais são as suas receitas, porque eu consigo estruturar lá de uma maneira que esses dividendos não vão ser bem tributados aqui e que ele não vai sofrer esse pagamento em excesso de imposto, e muitas vezes a gente consegue até zerar o que ele tem que pagar, dependendo da estrutura que a gente cria. Só que a gente precisa de tempo, porque principalmente quando a gente mexe com a estruturação no Brasil. Sim. Se eu tenho que mudar alguma coisa no Brasil, aqui a gente demora 45 dias por causa da pandemia, né? Tá demorando muito. Lá no Brasil é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses para eu conseguir fazer alguma coisa. É só achar a pessoa certa pra pagar que sai mais rápido, né? Não é, lá é rápido. É só dar a caixinha pra pessoa correta. Depende, né? Depende. Você é de onde no Brasil, Carol? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Que cidade? Campo Grande. Campo Grande, terra de Maria Cecílio Rodolfo. Você já fez. lá- Muitos Já sertanejos fez show lá, bons né? lá. Eu fiz show lá também do Não, eu fiz show e a Maria... Parque Ayrton Senna? Não, Não. Parque dos Índios. Parque de exposição. Parque dos Índios lá, Parque das Nações. indígenas, tá. eu acho. Nações Indígenas. Não, acho que era uma praça aí. Parque Não, é Ayrton Parque Senna, da- alguma coisa. Parque das Nações Indígenas. Eu realmente não lembro o nome de todos os lugares lá, mas normalmente onde tinha Muitos show era no anos, né? Parque de Exposição. Parque das Nações Indígenas tinha muito Sim. show lá também, porque eles Tinha. tinham um espaço de show. Onde gravado os DVD de todo mundo. cara. É, o Luan Lá, Santana é de todo lá mundo, também. filho. Ah, Todo é mundo verdade. lá. Ah, O DVD do Henrique e Diego, que a gente participou, foi lá. Foi lá também. Foi lá também. Você fez na Eu época fiz com o participação Guimê. com o Guimê, Com o é. Guimê, entendi. A Maria mora lá até hoje. Maria Cecília Rodolfo, Legal. os Teló Mora- moram lá. Ah, é Então. verdade. Michel. É, muita coisa. Cabelo de fogo, alô, cabelo de fogo. O Teófilo. o Teófilo. Teotônio, cabelo de fogo. Adoro aquela cidade. Eles estudavam com a gente. Adoro Eles essa. estudavam numa escola que chamava Dom Bosco. E eles estudavam lá também. O Michel cantava no coral da escola. Depois foi Da igreja. antes do Tradição. É tradição. Depois veio a tradição. É. Isso mesmo, foi antes da tradição. Carolzinha, e me fala uma coisa. O lance de blindagem patrimonial, tanto aqui quanto lá.
Você trabalha com isso? Como que é? Tem muita Trabalhamos. dificuldade? Porque no Brasil se vende muita dificuldade em relação a isso, Eu né? sei. Eu faço muita consultoria para advogados tributaristas no Brasil e contadores, e no Brasil eles criam uma dificuldade muito grande. Isso é legal de falar. Existe uma dificuldade muito grande, mas eles criam uma maior para organizar as estruturas lá. Então, existe muito preconceito também quando a gente Alô, usa o nome... Sandilene, escuta aí, viu? Minha sogrinha. Pode falar. Existe muito preconceito quando a gente fala em blindagem, porque as pessoas às vezes associam blindar com coisa errada. E quando você fala ainda de, dependendo da estrutura, que você precisa colocar uma offshore, aí pronto, aí acabou o mundo. Porque falou em offshore para alguém que acabou de chegar do Brasil, ou até mesmo pessoas que já têm uma certa idade, é difícil de entender que aqui nos Estados Unidos é muito comum ser usado em estruturas. É transparente, eu sempre digo, é transparente. Se uma offshore existe transparência, é 100% legal. O problema é que no Brasil ela foi usada de forma indevida, é usada de forma indevida para esconder fortunas, esconder rendas. O nome é muito esconder o ligado a nome, político, né? Exatamente, política. os escândalos começaram lá atrás. Só que aqui, toda estruturação que você vê dentro até mesmo do código da Receita, do Florida Bar, você vai ver que fala-se muito das empresas offshores, que é uma coisa que todo mundo também tem um entendimento errado, porque acha que offshore é sempre nas ilhas. Bahamas é Panamá offshore. Gente, uma empresa no Brasil é offshore. Ela está fora dos Estados Unidos. Offshore é fora daquele lugar onde você está. Então, empresa brasileira, para a gente estar aqui, é uma offshore. Empresa na Argentina é uma offshore. Qualquer lugar que a sua empresa for fora do lugar onde você reside é uma offshore. E hoje em dia, a gente trabalha com estruturações não só vamos dizer, no Panamá, Ilhas Britânicas, mas hoje a gente tem várias possibilidades de fazer com que grandes empresas multinacionais economizem aqui, abrindo Irlanda, vários outros países. Por exemplo, a Apple, ano passado, economizou 72 bilhões de dólares por causa dessa estruturação deles. As grandes empresas multinacionais americanas, elas têm várias estruturas criadas em outros países, o qual você consegue se beneficiar da lei, sendo tudo legal nos Estados Unidos. Contanto que a lei dessa questão de empresas de residentes americanos, US citizens, green card holders, ou residentes fiscais, mesmo tendo outro visto, é muito regulada. Então, quando você tem, eu, como cidadã americana, se eu tenho uma empresa no Brasil, hoje eu sou obrigada, na minha declaração aqui nos Estados Unidos, declarar tudo da minha empresa. Antigamente eu colocava, recebeu X dividendos, acabou. Hoje eu tenho que fazer, na minha declaração pessoa física, uma réplica da minha declaração jurídica do Brasil. Que são as famosas CFC, que é Controlled Foreign Corporations, que são as empresas estrangeiras controladas por cidadãos americanos. Então, existe um controle muito grande. Então, é tudo regulamentado, é tudo controlado e por isso tem que ser feito certo, tem que ser estruturado certo. Entendi. E Delaware, funciona? Delaware, todo mundo também tem um entendimento às vezes errado. Às vezes me liga e fala, eu quero uma empresa em Delaware porque ela não paga imposto. Imposto federal você paga em qualquer lugar dos Estados Unidos. Não existe paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Existem vários benefícios em Delaware. Então, proteção ao nome, porque você sabe que aqui na Flórida, se você colocar o meu nome no Google, vai aparecer minha empresa, vai aparecer o endereço, vai aparecer tudo. Delaware, existe proteção ao nome dos sócios. Então, você não sabe quem são os sócios da empresa. Mas não é para fazer coisa errada, é por uma questão de proteção mesmo. Imagina um cara que tem um patrimônio muito grande, ele não quer deixar isso exposto para quem entre no Google e veja isso. E o outro grande benefício de Delaware é que não existe state tax, não existe imposto estadual. Então, você pode ver que a maioria das pessoas que vêm comprar avião nos Estados Unidos, onde elas vão? Para Delaware. Imagina você comprar um avião aí de 10 milhões de dólares. Você compra ele na Flórida, você tem que pagar os seus taxas, igual você compra um carro. Você compra em Delaware, você economiza já essa parte dos seus taxas, porque lá não tem. Então, existem vários benefícios, mas não é uma offshore que nem todo mundo pensa. Dependendo do caso, eu uso muito Delaware, eu uso muito Wyoming, eu uso muito Nevada. Vários estados nos Estados Unidos que dá pra gente montar estruturas bacanas. Por que Nevada? Porque também tem a questão da proteção e para empresas existem alguns benefícios serem Nevada. Entendi. Olha, cara, que riqueza de conteúdo Sim. hoje que a gente está gerando, hein? Sim. Né? Muita coisa. Para quem está com visto de trabalho ou de turismo, de turista ou de estudante e tem uma empresa aqui e quer comprar um imóvel, é dentro da empresa. Então, resumindo. Normalmente, vamos falar para ser como se fosse uma regra, o não residente não deveria comprar imóvel na pessoa física. Por quê? FIRPTA, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquela retenção de 15% no momento da venda. Não. Tentar simplificar a história. Na época da crise de 2010, centenas, milhares de pessoas vieram para cá, que é da Europa, da Ásia, da América do Sul, e compraram imóvel. Então, muita gente
ficou com esses imóveis e muita gente, a hora que o imóvel subiu, pá, vendeu e foi embora. A Receita não tinha controle desses compradores estrangeiros e vendedores estrangeiros, porque os caras não tinham número na Receita, não tem social, não tinha tax ID, não tem nada. O cara vendia, ganhava $1 milhão e ia embora. Então, quando a Receita parou e falou, opa, sempre existiu o FIRPTA, desde 1969, só que nunca foi colocado em prática. Falou, peraí, estão levando nosso dinheiro embora, né? Estão vendendo os imóveis aqui e não estão pagando imposto. Aí, colocou em prática, mais ou menos em 2011, 12, que todo estrangeiro que tem um imóvel, nome de pessoa física, quando ele vende esse imóvel, independendo se ele teve ganho ou não, uma retenção de 15% do valor total da venda, não é do lucro. Você vende um imóvel por $1 milhão, vai deixar $150 mil retido até que você apresente a sua declaração, para evitar que as pessoas fossem embora sem pagar. Então, isso é um grande problema. A gente tem pessoas que precisam vender um imóvel para comprar outro, e $150 mil, ou que seja, vamos dizer, um imóvel de $500 mil, que seja um valor inferior, mas faz falta para o próximo investimento. Seu dinheiro vai ficar parado sem rentabilidade alguma lá. Então, o FIRPTA é um ponto que me preocupa muito para o não residente, e a questão da sucessão. Porque a gente, infelizmente, também durante a pandemia, teve muita gente que veio a falecer. E, graças a Deus, a maioria estava com uma estrutura bem feita, mas existiam aqueles ainda que existe um certo... semana que vem, mês que vem. Ninguém, até para o americano é assim? Da sucessão? Aqui. Esse valor todo? Aqui... O americano também paga esses 40%? Nós que somos americanos e residentes, também paga. Mas nós temos uma isenção muito maior. Nossa isenção é de quase $12 milhões. Então, quer dizer, o cara tem que ter um patrimônio significante para ele pagar esses 40%. Só que não é só a questão dos 40%. Existe a questão de inventário, que você tem que pagar 4% para advogado, mexer com corte. Então, tudo que eu puder estruturar para o dia que o matriarca ou patriarca vier a falecer e que eles economizem tempo e dinheiro, a gente faz. Então, a gente cria estruturas para proteger contra o imposto de sucessão e para proteger contra o espólio também, porque é muito burocrático também o processo de inventário aqui, até que você consiga receber os bens do seu pai, da sua mãe, de quem vier a falecer. Então, não é só a sucessão. Tem essa questão também de depois, mas eu só tenho $2 milhões de bens, então não precisa me preocupar. Mas $2 milhões vai pagar 4% para o advogado, depois você tem corte, e você vai agregando valores. Então, por que não fazer uma estrutura em vida que os seus herdeiros vão ficar tranquilos, sua família vai ficar tranquila quando tiver que receber esse patrimônio? Ô, Carol, e conta aí não. Fala pra galera, porque às vezes eu falo e o pessoal não acredita, que aqui, além da multa, existe uma coisa bem séria, ou paga ou vai preso. E isso daí pode demorar anos para acontecer. Pode bater na porta a qualquer momento. Como assim? Se você não pagar o valor que você deve, ou eles entenderem que foi um crime que você fez realmente consciente, você vai ficar preso. Como assim? Não entendi. Imposto. Imposto? Imposto. Tá. Imposto. Explicar. Uma das coisas mais graves que existe hoje aqui em termos de imposto é o sales tax. Muita gente abre empresas que vende produtos e não cobra sales tax. Ou, pior, cobra e não sabe que aquele imposto que foi cobrado tem que ser passado para o Estado. Então, eu tive casos, não só mas não foram muitos, mas 2 ou 3 casos de clientes que foram presos por causa de sales tax. Então, a pessoa abriu um estabelecimento num local bem movimentado e estava cobrando sales tax e não estava pagando para o Estado. Então, eles têm um registro. Você está dentro de um Florida Mall, você está dentro de um Millennium Mall, você está dentro ali da roda gigante, com um quiosque, o que for, eles sabem, você tirou um occupational license para estar ali. Aí você tem a licença, eles estão vendo você aberto e não chega o sales tax nunca. Então, a gente teve alguns casos, a pessoa foi advertida, reporta seus tax, paga os seus tax. Segunda, terceira. Não é uma coisa assim que acontece da noite pro dia, vão bater na minha porta. Então, eu sempre digo, a Receita avisa muito antes de chegar nesse ponto. Antes de chegar num ponto de uma penalidade também, eles avisam muito. E diferente do que todo mundo pensa, que no Brasil é aquela coisa oficial, chega, você já se treme. Não, eles são extremamente educados, eles te explicam quais são todos os seus direitos e eles tentam ajudar. Só que aí, quando eles veem barbaridade, eu já fui em auditorias, assim, que é ridículo que a pessoa fala para o auditor. Tem coisa que não dá nem pra mencionar, as besteiras que ele fala. Se eu escrever um livro, assim, contando pérolas de auditoria, tipo, acho que vira um best-seller das barbaridades que a pessoa fala que ela fez do auditor. É tudo culpa da Carol, eu não sei de nada. Aí o auditor já tá acostumado com isso, na minha cara, eu falei, é tudo culpa da Carol, né? Coitada da Carol, é tudo culpa dela. Eles tentam jogar pra você. Eu sempre sou culpada. Toda vez na frente do auditor, a culpa é minha. Eu que... Pra se safar, né, velho? Meu Deus, pra se safar. É sempre culpa minha. Mas o auditor já está acostumado, porque a pessoa fica desesperada, principalmente o brasileiro, que tem a cultura de receita do Brasil. E quando eles descobrem que é fraude, porque uma coisa eu fiz a minha declaração, que nem você tentou fazer você mesmo, que nem eu disse, você entrou na internet.
realmente você desconhece a lei. Você não pode chegar e falar, eu não sabia. Não existe, eu não sabia. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que saber abrir uma empresa, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos. Mas aí, depois da entrevista que eles fazem com o taxpayer e identificam que o cara propositalmente, depois das respostas, fez aquilo, aí já sai do nível de auditoria, vai para um outro nível de corte, aí o cara tá sujeito penalidade ou até 10 anos de cadeia. Jesus. É sério aqui. Ou dinheiro ou cadeia. Por isso que funciona, né? Calcinha no chão, dinheiro na mão, filho, filho. senão tá lascado. Tá lá, aqui é. Por isso que funciona. Funciona. E beleza, o cara adquiriu o imóvel e no meio do financiamento ele optou por ser um residente. Muda alguma coisa? Muda, a gente muda toda a estrutura. A gente tem vários casos de clientes que vêm para cá ou que vieram para cá com a intenção de só serem investidores e hoje moram aqui. Sim. Então a gente muda toda a estrutura. Veio como não residente, tem toda aquela estrutura de empresa para proteger o patrimônio, proteger de sucessão, minimizar impostos. Virou residente, eu não preciso mais da empresa, dependendo do caso, porque o cara tem um patrimônio menos de 12 milhões de dólares, eu tenho como trabalhar isso na pessoa física e o que às vezes para o residente é melhor. A casa que você mora não vale a pena estar no nome de uma empresa quando você é residente, porque ela vale muito mais a pena estar no seu nome por causa do Homestead Exemption. Então, você tem um desconto no IPTU. Então, a primeira coisa que o cara vira residente, a casa que ele mora, eu já tiro da empresa e já ponho para a pessoa física dele, porque ele tem direito a esse benefício. Aquele mora, aquele vive, aquele tem como Vacation home. Aí já é na empresa. Aí não tem esse benefício. O Entendi. benefício do Homestead, o que é o Homestead? Eles dão um desconto no valor do seu IPTU por ser o seu primary home. Então, outra vantagem do primary home é que a sua casa não pode ser tomada. Qualquer problema civil, criminal, qualquer coisa que acontecer com você, o seu primary home é assim, intocável. Então, quando você tem um homestead, qualquer pessoa que tiver uma dívida, qualquer coisa, a primeira coisa que pergunta, tira o homestead, isso nunca vai ser tomado de você. Existe uma proteção, uma blindagem em relação a esse patrimônio. Então, é importante refazer toda a estrutura. Aí sim. É muito conteúdo. Gente do céu. Acho que foi muita coisa. É o programa que a gente tá gerando mais conteúdo até hoje. É isso mesmo. Ótimo. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria... Carol... Não, pode. Pergunta você. Vai você. Não, Carol, porque... né, é muita dúvida aqui. Muita dúvida. Vamos lá. É dúvida demais. Uhum. E é verdade essa, tá? Um amigo meu, ele abriu uma empresa só pra tirar o Tax ID. Eu falei, mas pra que você tá fazendo isso? Porque eu não posso ter social. Cara... Venderam pra ele uma empresa. Venderam pra ele. É a minha opinião. É a minha opinião. É isso daí. Raciocínio lógico. Exatamente. Não, sabe o que eu acho que pode ter acontecido também? Muitas vezes a gente me precipitei falando isso, mas eu acho que pode ter acontecido o seguinte. Talvez a pessoa que ele buscou, ele deve ter exposto a situação deles. Talvez... algum serviço que ele vai estar fazendo paralelo. O que existe muito é as pessoas que não podem trabalhar, principalmente as pessoas com F1, abrirem uma corporação, que é aquela empresa que é bitributada. Mas a corporação não leva nada para a pessoa física. Então, ele abre uma corporação, aí ele tem o EIN number da corporação. Tudo que é da corporação é de receita e de despesa lançado ali, paga o imposto da empresa e a pessoa física não aparece em lugar nenhum. Então, não sei se esse foi o caso dele, mas é que normalmente o que acontece da pessoa abrir uma empresa para ter um Tax ID é nesses casos que existe algum trabalho envolvido. Acho que ele queria mais era cartão de crédito. Pode ser. Carol, uma outra pergunta. Quando você tem uma empresa, você compra a matéria-prima de um supply. Você comprou essa matéria-prima, você executa a montagem de tudo, você pagou o sales tax na compra da matéria-prima. Você tem que cobrar o sales tax também de quem você está vendendo a estrutura montada ou não? Excelente pergunta. Ou não? Ou aquela parte ali de montagem seria só uma prestação de serviço? Excelente pergunta. Porque se você vai comprar matéria-prima para, vamos dar um exemplo, uma costureira. Né? Então, ela vai lá e compra o tecido. E aí ela vai montar um vestido. Então, se ela comprou o tecido pagando sales tax, é porque ela não tem o certificado de sales tax para cobrar. Alguma coisa está errada aí. Tá. Então, quem cobra sales tax tem o certificado de isenção para comprar sem pagar. Então, se eu vou vender taças, eu vou chegar na loja e comprar 1000 taças. Eu apresento meu certificado, eu não pago sales tax. Quem paga o sales tax é o consumidor final. Agora, independentemente se essa pessoa cometeu um erro ou não de pagar o sales tax quando ela comprou a matéria-prima, na hora de vender, para ela estar vendendo um produto, ela tem que cobrar.
Então, ela só tem que ver o que tem errado aí, por que ela pagou seus taxas na compra, se ela é uma pessoa que vende para o consumidor final. E ela não é a consumidora final. Entendi. Tipo Então, assim, eu tô perguntando diretamente uma empresa de screen, por exemplo. Porque eu tenho um amigo que tem, e ele monta estrutura e monta lá na screen, monta não sei o que lá. E tem uma regra específica para isso. Aí é essa pergunta. Isso daí é bem pertinente, porque você tá do alfaiate, da costureira. Mas da empresa de screen, nesse caso. Vamos falar diretamente da empresa de screen. Existe uma regra específica para a empresa de construção do sales tax, tá? Se eu tenho uma loja de piso e só vendo piso e não instalo piso, eu cobro sales tax. Então o cara me compra 10 caixas de piso, eu cobro sales tax. Se eu vendo o piso e instalo, se eu tirar esse piso daqui, se eu tirar com muito cuidado, eu posso tirar ele sem estragar. Mas normalmente o que vai acontecer? Ele vai embora. Mesma coisa com o screen. Difícil tirar um screen e montá-lo em outro lugar. Sim. Então, a regra da construção, da indústria da construção, diz o seguinte. Se você instala alguma coisa que eu não consigo remover sem estragar, você nem pode ter o certificado para comprar sem e tampouco cobrar quando você vende. Então, você compra pagando os seus tax e quando você vende, você não cobra. E o erro muito comum é que todo mundo... Gente, cuidado. Cobrar seus taxas e não pagar para o Estado é o que dá mais cadeia. Porque você está se apropriando de governo do Estado. Então, é muita gente que faz isso. Porque acha que tem que cobrar os seus taxas, mas não entende o que os seus taxas é. Então, eu pego isso direto. Eu falo, mas cadê o carnezinho dos seus taxas? Ah, mas eu não paguei, eu só cobrei. Eu falei, e o dinheiro? Ah, o dinheiro eu depositei na conta. Então, o dinheiro é do Estado. Tem que repassar, mano. Então tem que entender. Homem é bravo. Olha lá, ó. Olha o aí dele. Tem que entender a sua indústria. Por exemplo, limpeza. A menina que limpa a casa, ela não tem que cobrar seus tax. Agora, se eu faço uma limpeza comercial, tem seus tax. Sim. Então, troca de óleo. Se eu vendo só o óleo, não tem seus tax. Tem seus tax, desculpa, no óleo. Mas o serviço, troca de óleo, você cobra seus tax no combo. Sim. Então, cada indústria tem uma lei específica para os seus tax. Você tem que saber qual a sua indústria e qual a lei dessa indústria. Indústria de rental car, que hoje tem muita gente fazendo, tem uma lei completamente diferente de seus taxas. São outros taxas que são cobrados. E tem um monte de gente alugando carro, cobrando nada ou cobrando impostos errados. Entendi. É bom, é isso daí que a galera tem que saber, ó, porque vem aqui, não, monta isso daqui, faz aquilo ali, não sei o que lá. E sem responsabilidade, cara. Tem que ter uma consultoria. Esse podcast de hoje tinha que ter sido vendido, mano. Tinha. Isso aqui é uma consultoria que é cara. Isso daqui tinha que ser no Hotmart. Isso aqui a gente tinha que lançar na Hotmart. Tinha que ser no Hotmart. Vamos ver quanto tempo já tá aqui, então. Vamos ver o valor. Vai precificar pra você ver aqui, ó. Já tem alguém que já sabe até quanto... A Bia já tá com a maquininha do cartão ali, ó. A Bia tá aqui, gente. A Bia que teve aqui no último programa tá aqui com a maquininha já. Ela é empresária da Larson. Ela é empresária da Larson. Porque a Larson mudou a história. Carol, e de onde veio o incentivo à cultura que você faz aqui? Gente, para quem não sabe, a Carol patrocina e incentiva várias ações culturais aqui em Orlando há muito tempo. Não só cultura, como também esporte. Pelo que o Hugo me falou no último evento de tênis aqui, foi promovido por você, né? Foi. Nós promovido o Larson Open de tênis. Sim. E de onde nasceu essa vontade de associar a cultura? Eu sempre tive essa vontade, desde muito nova no Brasil. Eu sempre era aquela que agitava as coisas na escola, na faculdade, para fazer festivais. Que eu acho que a coisa mais rica que tem não é o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Mas é exatamente isso. É cultura, é arte, educação, esporte. Então, toda vez que me convidam para participar de um evento, seja ele dar um show como agora, ou um Florida Cup, ou um Open de tênis, aquela energia e das pessoas que estão ali, que são as pessoas que estão envolvidas mesmo com o esporte ou com a arte, é uma coisa incrível. E eu acho que é a coisa mais rica que tem para o ser humano. A maior riqueza, eu acho que é isso. Então, eu sempre apoiei e sempre vou apoiar. Qual que você está apoiando agora? Xande. Nosso parceiro Xande. Nosso parceiro Xande teve aqui. E tem a semana que vem, seu ingresso já tá aí, viu? Meu ingresso já tá aqui? Já tá aqui. Ei, agora minha esposa ficou feliz, porque ela adora. Já tá aí, já tirei seu ingresso. Já tá aí, tá tudo certo. Ó, obrigado, cara. Vou ter que te pagar? Achei que tinha ganhado, cara. Não, tinha que ter... Não, tá bom, a gente pediu pro Xande deu uma escorregada. O Xande escorregou. Ele sabonetou a gente, deu uma... Não, porque aqui não tem essa de cortesia, não, mano. Você que deu cortesia do Guimê a vida inteira aí. Agora você... Aqui... Não. A gente que sabe quanto custa fazer um evento e ser empresário de artista, a gente tem que pagar mesmo. E eu também acho. Isso a gente falou com a Bia no último programa.
zoou Tem que a Bia, pagar tudo, mesmo, mas cara. tem que pagar Tem- mesmo. Isso é, aí. aqui, esse negócio de cortesia Isso daí. já era. Gente, eu acho também uma energia incrível, sabe? Essa energia do pré-show dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Muitas coisas você sabe que acontece do antes, no durante e no depois, mas eu vibro muito com isso. É uma coisa que me alimenta participar disso. Ver essa Se correria o bichinho picar, ferrou, viu? Já é. Ah, cuidado. Aí tá, depois, cuidado. aí depois a gente vai ter que entrar de psiquiatra ali. Cuida, é Pra dar uma exatamente. segurada nela, exatamente, Aí eu vou vir aqui exatamente. fazer terapia, Terapia, não mais falar de é. contabilidade. Não, aí é terapia, meu, pelo Por amor de favor, Deus. me né? ajudem. É. Pera aí, antes de sair do papo da contabilidade, né, pra gente ficar mais contraído aqui. Não, eu queria só. tem uma história que ela tem que contar. Não, ela vai contar, ela vai então contar. vai, da contabilidade. Então, mas eu queria saber aqui por que todo mundo tem foundation. Por que todo mundo tem uma foundation? Aí bigodou. Vamos Hã? lá. Não é? Existem. Eu tenho Não? um instituto, na verdade. Eu vou te explicar o meu objetivo Não, e mas o que eu essa conheço pergunta não foi pra você, não. de outras pessoas. Honestamente falando, existem muitas fundações que realmente têm uma causa boa, têm um objetivo, mas infelizmente existem muitas fundações non-profits que são feitas para o benefício de uma pessoa ou de um grupo. Então, eu passei, quando eu me formei, me especializei em non-profit. Então, eu faço muito processo de 501c3, que é licenciar a fundação, igrejas e todos esses tipos de institutos, porque eu sempre gostei dessa parte de eventos beneficiários, tudo isso. Então, a Bia sabe, a maioria dos 501c3 que eu faço, que eu vejo que é uma causa realmente importante, que eu acredito, eu nem cobro da pessoa para fazer o processo. E é um processo extremamente trabalhoso, burocrático e caro. Então, eu faço porque eu aprecio as pessoas que têm esse tipo de iniciativa. Infelizmente, 2003 a 2008, antes da crise, nós tivemos muitas fraudes. Muita gente vindo para os Estados Unidos com visto de pastor, que nunca tinha pego uma Bíblia na mão, nunca tinha entrado numa igreja na vida. Meu Deus do céu. Então, hoje, a Receita Federal, o Estado, eles olham para as non-profits de uma maneira assim, com muito cuidado. E olha, tô olhando, tô vendo o que você está fazendo. Porque infelizmente, como qualquer lugar do mundo, aqui também tem pessoas que usam da situação para ter um benefício próprio. Então, existem muitas fundações realmente que as pessoas ajudam pessoas que precisam, mas existem fundações que... Porque aqui incentiva, né? Porque lá no Brasil não incentiva. Não. A minha família trabalhou muito tempo no terceiro setor, né, com casa de recuperação e também asilo, e não tem incentivo nenhum. Pelo contrário, o Ministério Público queria fechar, queria diminuir as vagas do asilo que meu sogro tinha. O dinheiro deles com, né? Não, meu sogro, ele construiu um asilo por conta própria, sem incentivo nenhum, de governo nenhum, e o Ministério Público às vezes ainda ia lá para tentar arrumar algum problema, assim, não para tentar arrumar algum problema, diminuir o número de leitos que tinha, porque a legislação permitia tanto e tal, mas até pelo contrário, assim, na cidade que tinha, ele tinha até uma força legal, mas não tinha incentivo nenhum, nunca precisou de prefeito, essas coisas lá, e nada. Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, o país incentiva você ter uma fundação para você distribuir isso para realmente quem precisa, pra né? ajudar as pessoas. Porque lá não tem incentivo, cara. Lá não adianta você você abrir. Tem incentivo lá, velho? Hã? O esporte não tem incentivo, a educação não tem incentivo, a saúde não tem incentivo. O que tem incentivo? Os caras só querem brigar por benefício próprio, querendo. Agora o negócio da vacina, aí eu comprei, não sei o que lá. Cara. Puta rolo do caramba. É muito triste. Nego falando assim. Você já voltou lá muitas vezes? Vou falar um negócio essa semana aqui, ó. Chegou uma amiga minha pra mim e falou assim, a gente não... Pô, achei que ia me vacinar, pela previsão que começou a história, eu ia me vacinar em 2022 na previsão. Eu falei, vai acreditando na mídia. Ela já vacinou, velho. Mano. Falei, vai acreditando na mídia aí, larga a mão de ser otária. Tem que acreditar no que você tá vendo. Não que estão passando na sua cara. E o Brasil é assim, cara. E o pior é que as pessoas, elas acreditam em tudo aquilo que elas escutam, né? E tem essa questão do controle da mídia no Brasil. Sim. E a pessoa assiste aquilo é verdade, ela não vai atrás, né, de saber realmente o que está acontecendo. Essa questão do abuso do governo, gente, de uma pandemia. Desvia a verba e o povo morrendo de Covid. Não tem explicação. O negócio do oxigênio da Amazônia lá, tá, todo mundo metendo pau em todo mundo lá. Os caras receberam, no dia que faltou oxigênio, faltou oxigênio. Quer dizer, 2 dias depois, a Força Aérea levando oxigênio pra lá. Não podia ter avisado 20 dias antes?
Entendeu? Então, assim, não, por quê? Porque tem que denegrir a imagem de fulano, ciclano, beltrano, pra mim ter benefício, aí mata um monte de gente. É sacanagem, velho. Carol, o Brasil tem... eu queria só entender, o que você faz com os contadores que a Bia falou que é um projeto legal, né? E que a gente poderia explorar um pouquinho essa ponte que você faz com os contadores de lá. É um projeto futuro? É uma mentoria? O que você está pensando? É uma mentoria. É porque hoje a profissão de contador Ó, no Brasil... o Bruno já fazendo ela virar um infoproduto. Tá vendo, né, Bia? Não é isso, cara. Tá Cara, vendo? Ô, depois... Bia, Cara, tem jeito não. olha o tanto de informação que ela passou com a naturalidade e com É que é o seguinte, e com a eu não sei se você didática. sabe, o Bruno é o maior lançador de infoproduto. Não, o maior não, o mais competente. porque o maior tem um monte de gente que fala que é o maior, mas competência é com ele, entendeu? Não, o Guga é meu amigo, não é porque né? é meu Então- amigo, não. É sério, é sério. Obrigado, Bruno, obrigado. Mas eu acho que a gente tem que levar valor. Então, assim, um podcast desse é pra isso. A felicidade hoje que a gente fica de tanta informação que você vai levar, olha o tanto de conteúdo que a gente pode explorar desse episódio de hoje pra quem mora aqui, ou pra quem tá comprando alguma coisa, ou pra quem tá querendo vir, ou pra quem só é investidor. Cara, a gente falou de tudo. Não, dentro da contabilidade existe muita coisa bacana de falar. Não é porque eu sou apaixonada por Sim. contabilidade, né? Mas eu acho que é um assunto que todo mundo precisa saber, que todo mundo gosta de escutar, porque acaba beneficiando todo mundo. Mas você tem noção o tanto que ajuda mesmo? Eu tô falando de experiência própria minha aqui agora. Hoje, pra mim, foi uma reflexão, Uma aula. Bom, sabe? Pra mim também. tô Então, satisfeita. e é difícil. A gente fala assim, Orlando tem muito brasileiro. Não, mas ainda é difícil. É. Com acesso, com todo acesso de informação que a gente tem, a gente chega aqui e ainda Dá cabeçada. dá cabeçada. É o que você falou, escuta muita gente. Então, pô, cara, você tá aqui tem 20 anos, tem que sentar com uma pessoa dessa. É um privilégio pra gente você estar aqui hoje, te agradeço. E pra todo mundo que tá ouvindo, que tenha consciência, né, mano? É, De qualquer passo que você dê aqui, procure ajuda, cara. sim. Eu acho que não é só na minha área, eu acho que em tudo, né? Que nem tem um amigo que sempre fala, você precisa de um médico. Eu tava Pode tentando puxar, pode puxar, aqui, pode mas puxar. ele não Pode abaixa. baixar. Pode baixar. Aí. Aê! Agora vou. É que ele tava bem aqui. Tadinha, ela tá assim, tem Abaixar, mas 2 aí ele não horas. abaixa. Tá 2 horas. Então, até me perdi o que eu tava falando. A gente tava falando da questão, acho que do CRC no Brasil. Isso. Aí, a importância que é dessa ponte sua com os profissionais lá e com os clientes também. Tem, assim, a ponte com o cliente é uma coisa que eu adoro fazer, né? Passar informação pessoal do Brasil, dessas diferenças aqui, mas com o contador tá sendo uma experiência maravilhosa. Por quê? Hoje, a profissão de contador no Brasil, ela ainda, assim, existe alguns preconceitos, sabe? Às vezes o contador tem uma limitação, porque, que nem eu estava dizendo para você, tem vários contadores que é dele. Você chega lá, você dá o imposto, ele nem olha, tá errado ou tá certo o que você passou, ele faz de qualquer jeito, porque ele não é um contador consultor. O que eu gosto mais na parte da contabilidade é a consultoria e de resolver os problemas. Não vou conseguir resolver esse problema, estou vendo que tem vários problemas ao redor. Então, a gente está levando para eles isso. Tem um cara no Brasil que é muito bacana, que está fazendo já um trabalho de incentivo mesmo para os caras que são contadores, a nova geração que estão se formando, o pessoal que está na faculdade ainda, de como a gente valorizar a contabilidade na cabeça dessas pessoas no Brasil, transformá-los em profissionais melhores, dando exemplos do que eu pratico aqui, por exemplo. Então, eu passo para eles qual o diferencial, por que a gente, vamos dizer, somos quem somos hoje e o outro escritório não é. Então, essas questões de diferenciais, de agregar tudo, de estudar de tudo. Você não precisa conhecer 100% de tudo na vida, mas todo aquele trabalho que está associado ao que você faz para o seu cliente, você tem que saber. Eu tenho que estudar real estate, eu tenho que estudar imigração, eu tenho que estudar várias coisas que não são da minha área. Não adianta eu chegar para o cliente e falar só de números se tudo ao redor eu não entendo. Então, Verdade. você tem que ter um conhecimento em várias outras áreas. E esse trabalho, quantas pessoas são, Bia? São 55 mil? Eu fui convidada para fazer uma palestra da abertura do CRC do congresso deles, né, no Ceará, e são 55 mil contadores. Então, assim, é um público, e o que é mais gratificante desse trabalho com o CRC é que as pessoas ficam, assim, mandando mensagem toda hora, mas como você faz isso? Como que é isso? Porque tá todo mundo ali assistindo e realmente assimilando aquilo, porque é uma maneira de mudar a profissão deles, mudar a carreira, você agregando serviços. E o pessoal, assim, vamos dizer, os líderes lá do CRC são pessoas também muito interessantes, que eu troco muita informação importante para mim aqui. Porque eu não sou contadora no Brasil, né? Eu tenho conhecimento da contabilidade no Brasil,
Tenho contadores brasileiros dentro do meu escritório que me assessoram, porque tem a autoridade para falar de Brasil. Então, ter contato com eles também é uma troca de experiência. Então, eu aprendo muito com essa questão toda do Brasil, que no Brasil muda com muito mais frequência do que aqui as leis. Então, tá sendo uma troca de experiência maravilhosa esse Aqui trabalho não com muda eles. nunca, muda? Muda. Muda? Muda. Não muda igual no Muda. Brasil, por exemplo. Aqui não tem Mas medida não provisória, tem né? jeitinho aqui, né? Aqui não tem muita Não, medida provisória. Aqui tem, não tem. aqui Não tem muita. Existem brechas. Eu acho que em tudo, toda lei sempre vai ter uma brecha, um caminho legal para você seguir. Mas não é igual no Brasil que um tributarista fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo outro. É isso e acabou, tá escrito dessa maneira. Agora mesmo, durante o começo do tax season, que começa em janeiro e acaba, né? Não para nós. Supostamente dia 17 de maio, que acabou a declaração de entrega de pessoa física dos impostos. No meio do tax season, em março, a lei mudou completamente. Todos aqueles impostos já preparados sofreram uma alteração depois que já estavam dentro da Receita. Você imagina o caos na Receita. Por quê? Porque o Biden passou uma lei a qual dizia que todo o seguro-desemprego recebido na quantia de até $2.800 por ano estava isento de imposto. E quando começou o tax season em janeiro, você pagava imposto sobre esse valor, sobre o unemployment, seguro-desemprego. A multa do plano de saúde. Então, tem muita gente, que é uma coisa também, quem mora aqui, cuidado com o plano de saúde, o valor que fala que ganha. Por quê? Porque você vai lá falar com uma pessoa que vende seguro, ela vai falar, quanto você ganha? Mais ou menos. Ela fala pra você, eu ganho 40 mil. Aí você vai ter um plano que você vai estar pagando $30 por mês, lindo. O restante é tudo subsídio do governo. O governo está te dando crédito, não é que você está pagando só 30. Se você olhar lá o recibinho, seu plano custa $800, o governo paga 770 e você paga 30. Aí quando você entrega a sua declaração, você falou que você ganhava quanto? 40. Você apresenta uma declaração de 80, todo aquele crédito que você recebeu, você tem que devolver. Então, eu tenho pessoas que devolvem 9 mil, 8 mil, 15 mil, famílias grandes, $22 mil, que tem que devolver pro marketplace, porque pegou subsídio em excesso. Então, uma das mudanças também da lei esse ano foi que essa devolução, caso da diferença de imposto, que você disse que ia ganhar plano de saúde, o que realmente você ganhou, foi eliminado. Então, eu tinha cliente, por exemplo, que me ligou, Carol, eu tinha que pagar 9 mil, agora eu recebi um cheque de 1.000. Porque como foi removida a multa, o imposto dele foi completamente alterado. Então, a gente está assim, nunca aconteceu na história, em 20 anos preparando imposto, de no meio de um tax season mudar tudo. O sistema da Receita parou e fez a atualização de tudo. Jesus. Vocês trabalharam 48 horas por dia. Trabalha. Nessa época aí trabalha, né? Na época que vai fazer É uma carga puxada. E hoje, para ser cliente da Larson hoje, o que a pessoa... Porque eu acredito que... Tem que passar no pente fino. Tem um pente fino? Não, todo cliente é bem-vindo. É verdade, gente. Isso porque não se dá... Gente, vocês estão com ela 2 horas aqui, mas vai tentar ligar pra ela aqui na Flórida pra você ver. Ninguém consegue não, tá? Liga pra Bia, pra empresária. Vai tentar falar com a Carol aqui. É difícil, mano, é difícil. Então, é até bom você falar isso, porque... Todo mundo que me vê fala que é difícil falar comigo. Gente, eu passo o dia no telefone. É que eu não consigo atender todas as ligações. Eu passo o dia no telefone. E dá um recado aí, mensagem de no máximo 20 segundos, senão ela não escuta. Tem isso também? Tem. É 20 segundos. Não, agora acelerando a mensagem, eu consigo escutar um pouquinho mais. Então agora, até 1 minuto. Nem do marido. 1 minuto acelerado. Então eu escuto mesmo. Ele já sabe, falou, ele não manda, ele manda várias. Amor, ok, me liga. Que horas? Ele manda tudo picadinho. O maridão trabalha na área também? Não trabalha numa área completamente diferente. Trabalha na área de aromatização. Então é bom que... Aquele cheirinho que você viu maravilhoso lá no evento do tênis. Não dá pra trabalhar na mesma área, né? Senão assunto... Um trabalho estressante, igual contabilidade. Trabalhar marido e mulher, não dá. Aí você vai querer que eu tenha um terceiro divórcio, né? Não. Tá tudo certo. Tudo bem, tá tudo certo. Conta a história do container aí, vai. É a história engraçada que você tem aí, que você ia pros lugares, ficava no container, te dava Tax ID pra galera. Luciana! Conta essa história aí pra nós. Então, como eu te disse, no começo da minha carreira, se me ligassem e falassem, olha, vai pra uma toca que tem trabalho de contabilidade lá, eu pegava um avião e ia. Vocês não estavam aqui ainda, mas teve o Katrina, foi um furacão que destruiu a New Orleans. O mar e o rio cruzaram, entraram dentro da cidade. Foi assim uma
catástrofe. Eu cheguei na cidade 10 dias depois, convidada por uma empresa de construção de brasileiros, que foi contratada para reconstruir parte da cidade e o lugar onde estavam os corpos e os mortos iam chegando, que era no Superdome, que é um estádio bem famoso, que inclusive teve uma final do Super Bowl lá. E esse brasileiro me chamou e falou, Carol, eu tô com, tipo, ele precisava de 30 funcionários, que ele tinha que contratar 500 para começar a obra e depois mais 500. Foi assim, um projeto imenso. E quando eu cheguei lá, eu imaginei que tinha tido um furacão, mas que tinha um hotel para ficar. Gente, a cidade estava destruída. Eu saí do aeroporto para eu conseguir chegar a este lugar onde eu fui ficar os containers. A gente teve que fazer retorno 3 vezes. Pegamos uma highway, quando chegamos era um barco atravessado no meio da pista. Aí volta para tentar pegar uma outra saída. Aí chegava, eram casas de ponta cabeça. Barco era o que você mais via, porque é uma região onde tinha de um lado o mar e do outro lado o rio. Então os barcos, carro pendurado em árvore, porque a altura que a água subiu. Então não tinha onde ficar, só que eu não sabia. Eu achei que eu ia ficar num hotel super confortável. E fui para trabalhar por, acho que 4 ou 5 dias. Aí quando eu cheguei, ele falou, você quer ficar primeiro no lugar onde você vai? Ou vamos lá para você já falar com o pessoal da obra? Eu falei, vamos lá falar logo com o pessoal da obra e já começa a adiantar. Quando eu chego lá, era literalmente um acampamento cheio de trailers e de containers, porque tinha lugar que era container, tinha lugar que ainda era trailer, onde as mulheres ficavam, as que foram contratadas, ainda era trailer porque tinha banheiro. Onde os homens ficavam, eram uns acampamentos todo aberto. E me deram um trailer. E eu ficava 12 horas dentro daquele trailer, cada hora entrava uma pessoa para vir fazer tax ID, para abrir uma empresa. Porque o governo meio que abriu mão dessa questão de quem era legal, quem não era. A cidade precisava ser reconstruída, urgente, precisavam abrir a cidade para as pessoas voltarem. Então, era gente com green card, que era de papel alumínio atrás. Social Security, que em vez de ser azul, era verde. Eram coisas assim, sabe? Que a pessoa da prefeitura que organizou tudo isso falou, faz. Você não tá vendo nada, não questiona. Eu falei, ok, dá pra fazer, eu faço. Não tem problema, não tô vendo nada. Cara, é social, né, mano? Aqui pensando no sobrepõe, bem, né? Sobrepõe outras coisas. Muito legal sua participação. Acho que a gente tinha que ligar pra alguém hoje, mano. Faz 3 programas que a gente não liga. Tem que ligar. E a gente, pra encerrar, então a gente sempre escolhe. Você escolhe alguém. Você escolhe alguém pra ligar. A gente quer pegar alguém de surpresa que seja amigo seu, que não pode ser a Bia. Que a Bia tá aqui. E aí, pra poder contar uma história. Ok. Ai, quem? a Bia já vem com essa ideia. O quê? Eu não falei, né? Eu tinha um bloqueio de falar em público. E de falar, assim, de conversar. Se tivesse um microfone, eu não falava. Eu saía correndo, eu chorava, eu tremia, eu passava mal, perder pra Bia. Porque em 2000 eu fui palestrante no Brasil, antes de vir pra cá, eu palestrava no Sebrae e tudo mais, não tinha problema com o público. Aí um dia eu fui para um evento no Fogo de Chão, quando abriu o Fogo de Chão, acho que deve ter sido em 2006, 2007, não lembro. E eu não estava preparada para ser chamada para falar. Era um evento assim para mais de 100 pessoas e várias pessoas que eu não conhecia. Eu não estava me sentindo à vontade no evento. E um amigo meu, que é grande amigo meu até hoje, o Fred, me fala assim, vem aqui, Carol, a Carol da Larson vai falar um pouquinho com vocês. Eu fui pegar tão de surpresa que a hora que eu cheguei, que eu peguei o microfone, me deu assim, eu não sabia nem meu nome. Eu não sabia me apresentar para falar quem eu era. Então, aquilo me marcou muito. E aí, toda vez que eu vi um microfone, eu lembrava daquele dia. Então, toda vez que eu vi uma câmera, eu lembrava daquele dia. E essa minha querida, né? Assessora, gerente. Você tem que falar, você tem que ir. Na época da pandemia, ninguém podia se ver. Então, era tudo, tinha que falar, fazer vídeo, gravar stories. Eu, não, Bia, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí apareceu esse anjo na minha vida, que é a Eleonora Pascoal, que é uma repórter bem conhecida no Brasil. A gente conhece. Que eu amo ela de paixão, chamo ela de minha teacher. Não consigo chamar ela de outro nome. E a Bia me apresentou ela para que eu conseguisse perder esse medo e começasse a fazer os vídeos que ela queria, gravar os webinars, fazer os stories, tudo mais. E, assim, mudou minha vida em relação à questão do... Quebrou, né? É que, na verdade... Cara, achei que não sabe, nunca imaginaria. Fala bem demais. Fala bem demais. Mas na hora que acabou esse primeiro vídeo que ela fez, ela deu um chilique. Você tá sabendo de muita informação hoje. Chiliquezinho. O que aconteceu? Minha primeira live. Foi live, Bia?
Foi uma live, minha primeira live. Eu suava. Eu tinha feito maquiagem, o meu cabelo que escorria, assim, sabe, o suor. Eu tava já com o cabelo molhado, a maquiagem toda borrada. Aí eu entro na live, assim, né, a mão aqui embaixo tava assim, né, toda tremendo. Aí tô ali, assim, dura na live. Assim, eu gaguejava, não vinha palavra. Tudo que você pode imaginar aconteceu. Quando chega no final, a Bia acabou, eu falei, graças a Deus, acabou essa porcaria. Bia, nunca mais vou fazer isso na minha vida. A Bia, para, tá filmando. Porque quando você desliga e fica Tá ao aquele vivo? tempinho. Ao vivo. E tem esse pedacinho ainda? A Bia acho que deletou. Cortou? Você Pode cortar, cortou? Não, aí... Não dá pra colocar aqui? A Bia cortou. Ah, que legal. Não, e tipo, assim, no final não foi uma live tão ruim como eu achei que tinha sido durante, né? Era um conteúdo bem interessante. E aí a Bia teve que deletar, né? Porque eu acabei com o final. E a gente vai Acabei. ligar pra quem? A gente vai ligar pra Titi. Pra ela? Ah, que legal, cara. Você Pra ela conhece contar, ela, né? pra ela Hugo? contar pra Cara, vocês. você conhece também do Brasil. Ela Ah. era uma repórter. Ela é bem grande, respeitada demais no Brasil, velho. Não, Eleonora eu... Pascoal, atendeu você ou não não? lembra, cara. Coloca aí no Google Eleonora Pascoal pra você ver. É, uma super jornalista. A Lady vai me xingar. Excelente professora. Porque um medo muito grande que eu tinha, que eu tava dizendo pra vocês. a Cara, questão- conheço demais. Conhece? Conheço demais, rapaz. Ó, tá chamando. Alô? Oiê. Alô? Oi, Teacher, bebê, tudo bom? tudo bom, meu amor? Tudo, Carolzinha. Tudo bem? Quem tá falando? Ó, o Nelson falando oi pra você Oi, também. Nelson, tudo bem? A gente tá aqui Tudo bom? ao vivo na gringa e eu tinha que chamar alguém. Eleonora. É. Boa tarde, Oh Eleonora. my que eu chamei God! Boa você. tarde, Boa Nelson. Estamos ao vivo Oh aqui my com a sua... God! Estamos ao vivo com a sua aluna aqui, que está se saindo muito bem, diga-se de passagem. E a gente está ao vivo com ela e no final é um podcast aqui em Orlando. De 2 horas, De Eleonora, 2 eles estão me horas. fazendo falar. Já tem 2 Eu horas assisti um pedaço. Já tem... que Eu legal, vi um que honra. pedaço. Com uma professora dessa, como que não vai ficar bem na frente das Exatamente. câmeras, né? E aí tinha que ligar para alguém, ela Não, falou, fiquei- vou ligar para Fiquei minha super professora. orgulhosa. Eu tava assistindo, eu só não continuei assistindo porque precisei tomar banho, acabei de sair do chuveiro. Mas eu vi um pedação, fiquei super orgulhosa, super feliz com a performance dela, que tá linda, com os cabelos compridos, loiros, lindos. E Aí. nós estamos aqui, então a gente te ligou para 2 coisas. Primeiro, para te dar parabéns, né? Não só pela sua carreira, mas pela Obrigada. sua aluna que está aqui saindo muito bem, né? E a gente queria ouvir alguma história dela no comecinho aí desse treinamento. O que você poderia contar pra gente Se ao foi vivo? fácil. Foi fácil, foi fácil, né, vou Teacher? entregar. Foi fácil. Não, a Bia já entregou Foi, todos os meus foi. podres, já entregou tudo. A Bia falou. Já A Bia contou. falou antes. Esse desenvolvimento, Olha. Eleonora, pode falar, fica à vontade, a casa é sua. A Carol foi uma excelente aluna, é uma excelente aluna, é um orgulho. Quando eu fui falar com ela a primeira vez, que eu vi os vídeos dela, rapaz, eu olhei e falei assim, meu Deus, e agora? A mulher estava cheia de brotoejo, tremedeira, não conseguia falar, suava, queria me fazer um negócio, dar uma entrevista. Não, eu não vou, não, você vai. Aí, não, então eu preciso tomar remédio. Eu peguei e dei água para ela tomar água como se Eu vou fosse ter que contar remédio. dessa parte do Ficou remédio ótima. depois. Ficou ótimo. Ela falou, não, eu preciso tomar um remédio que o meu médico me deu, porque eu estou muito nervosa. Ele falou para tomar, calma, eu preciso tomar, porque eu não vou conseguir fazer. Falei, tá bom, daqui que eu vou te dar o remédio. Aí eu peguei, botei água, dei água para ela, ela tomou água, achou que era o remédio. E a primeira Entrevista palestra? Você lembra da primeira maravilhosamente, palestra? super bem. A primeira palestra foi Quase muito morri, legal. quase A primeira- morri. Não, quase morreu nada. Ela foi ótima. O problema foi que quando a gente foi... A pessoa que falou antes falou mais do que devia. Falou muito tempo. Sabe,
quando chegou a vez dela, a pessoa que convidou ela para falar, disse assim, você só tem, eu não me lembro agora, acho que era 20 minutos, uma coisa assim. Eu falei, não, que 20 minutos? Ela fez a palestra, ela vai fazer a palestra inteira. E virei para ela e falei assim, você vai no seu ritmo, é no seu ritmo que você vai falar, porque eu vou virar os slides aqui, você vai no seu ritmo. Cara, ela falou muito mais do que aquilo que a moça queria, muito mais do que aquilo que estava previsto, respondeu um monte de perguntas, foi the best, foi maravilhosa. Fiquei toda cheia, toda orgulhosa de ver ela falando bonitinha, bonitinha. Que legal, top, cara, que top, legal, top. gente, que legal, parabéns. Muito... Agora ela é muito aplicada, viu? Ela é muito aplicada. Tirou um fantasma dela, né? Que vinha com ela de uma palestra que... Não, ela tá cada dia melhor, cara, cada dia melhor. Eu não vejo a hora de acabar com esse negócio de restrição para ver a Carol no palco falando, que eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Certeza, Titia. Estamos esperando esse dia. Parabéns pelo trabalho, Eleonora. Parabéns. É um trabalho que realmente alcança outras vidas, né? Esse desenvolvimento pessoal. Você ajudando ela a desenvolver pessoalmente para ela ajudar outras pessoas. E hoje é isso, né, Olha, gente? À vontade, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, que eu escolhi a minha profissão porque eu achava que eu ia conseguir fazer alguma coisa pelas pessoas. Como jornalista, eu confesso para você que eu consegui ajudar e continuo ajudando muita gente, de várias formas, não só fazendo reportagem, mas às vezes as pessoas me procuram ou porque precisam de um médico, ou porque precisa de conversar, enfim. Só assim eu já consigo ajudar algumas pessoas. Mas aí, quando eu parei, falei assim, mas espera um pouco, eu posso ajudar de uma outra forma. E a outra forma é ajudar as pessoas a se conhecerem e ver que elas têm potencial para falar, entendeu? Porque eu, quando comecei, eu tinha uma voz que era assim, horrível, sabe? E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Eleonora, essa não é a sua voz. Você pode falar melhor, você tem uma voz melhor. E aí eu fui fazer aulas de dicção com uma senhora chamada Madalena de Paula, que era gaga, mas cantava em 500 idiomas diferentes, maravilhosamente, que desenvolveu um super método para que as pessoas pudessem usar a própria voz, que não é impostar a voz, é usar a voz que você tem. E essa mulher, ela foi muito generosa comigo. Então, uma retribuição a essa mulher que foi muito generosa comigo, que eu ia ter aula com ela meia-noite, 1h da manhã, porque ela não tinha outro horário, e ela cobrava mais barato porque eu não tinha grana para pagar, e eu saía da faculdade, ia para a casa dela para fazer a aula, ficava lá 40 minutos, saía correndo para ir para minha casa, enfim. Então essa mulher foi muito generosa comigo. E aí eu parei um dia e falei assim, mas espera, isso que ela fez comigo eu posso fazer com outras pessoas. E tá aí, a Carol é uma dessas pessoas, e eu faço para muita gente. Eu vim para o Brasil agora para treinar uns empresários, para treinar umas pessoas, para treinar, inclusive, recepcionistas, porque tem gente aqui, tem jornalista que faz um trabalho semelhante, mas que só treina presidente de empresa. Eu não, eu treino desde a telefonista, a recepcionista, o porteiro. Eu vou lá, eu converso, eu ajudo, porque eu acho que todo mundo tem o direito de aprender a falar, de saber se expressar. E eu fico tão feliz quando eu chego nesse objetivo, quando a pessoa vira e fala assim, consegui. Vocês não fazem ideia, tomei demais o tempo de vocês, né? Desculpa. Não, tá enaltecendo o nosso tempo. Que é isso? Que honra, que honra. Tá convidadíssima. Você tá em Orlando? Não, hoje eu tô aqui em São Paulo, no Brasil. Eu vou voltar para Orlando dia 28, eu pego o avião à noite, chego 29. Aí vou ver a Carol no dia 29, vou ver a Bia no dia 29, e aí no dia 30, na hora do almoço, eu vou pro México. Ah, tá. Porque, o Na Gringa tá de portas abertas e seria uma honra te receber aqui, viu, Eleonora? Exatamente. Muitas histórias para Irei contar. com o maior prazer. Com o maior prazer. Eu vou quando eu voltar do México, pode ser? Claro, Lógico. claro. A casa é sua. Se não tiver gravação no dia, a gente vai abrir só pra você. É o dia que você puder. O
Não, Exatamente. eu voltando do México, eu estou à disposição de vocês. Meu Deus, obrigado Muito demais. obrigado. Obrigado pela participação. Sua aluna está aqui se saindo muito bem, muito bem. Então tá de parabéns, viu, por essa mentoria, por conseguir realmente desenvolver o melhor em cada um. Não é fácil não, né, Leonora? É um dom. Ah, não sei. O aluno é Parabéns. bom, o aluno é muito bom, a aluna é muito boa. A aluna é muito Foram boa, a Carol. aulas e aulas A Carol e aulas e aulas. foram muitas horas de trabalho. Muitas horas. E não eu adianta. Não vou mais, Agora, não quero, não vou mais, não quero, Tite, pelo amor de Deus, não vou desistir de tudo. É mesmo. não, de jeito nenhum. Eu tinha Você sabe pavor. Não era assim, era pavor. Não, e o resultado ficava- tá fantástico hoje, né? Eu Foi ia muita contar, conversa, né? pra eles antes de eu te conhecer qual foi o motivo oficial de eu Ah. precisar da Eleonora, porque eu já participava de vários eventos, né? E toda vez que tinha um evento, falava conferência de imprensa ou abertura do evento, eu falava, não vou na abertura do evento, não vou do jeito que tem que falar com a imprensa. Aí teve um evento que eu não consegui fugir, que foi o Carnabis de 2019. E aí tava todo o pessoal da imprensa lá, as pessoas mais importantes que iam participar. E aí me chamaram. Aí quando me chamaram, eu não ia conseguir falar nada se eu não tivesse alguma coisa escrita, né? Porque o pavor que eu já tinha de imaginar que ia estar lá na frente, e pegar o microfone e falar. Então eu levei um texto escrito. Eu acho que me treinou, foi quando a gente começou a treinar, não foi? Não conhecia. Foi, eu acho que foi sim. Enfim, Foi depois, eu só sei que... não, foi um pouco depois daquela homenagem que você recebeu, que você não conseguiu falar e ficou toda cheia de brotoejo, foi parar no hospital, não foi? Foi. Enfim, porque eu já tô aqui há muito tempo. Aí eu cheguei, subi no palco com um papelzinho escrito assim. Hora que eu... Não era palco, mas era na frente das pessoas sentadas. Que eu me posicionei ali, que eu peguei o microfone, a minha mão fazia assim, ó. O papel fazia assim. Então foi mais vergonha do que o dia que eu não consegui falar nada. Porque eu não tinha como falar, eu tinha que falar. Tava o Xande do meu lado, esperando. Abri do lado e eu tinha que falar alguma coisa. Eu não conseguia falar nada, eu tremia. Minha voz tremia e o papel tremia e o microfone quase caiu, mas foi. Que legal. Aí depois desse dia eu tive que pegar firme. Que legal. na aula. E agora acho que Olha, agora viciou também, hein? Agora foi. Agora Viciou, né? agora tá viciado, agora Agora foi. câmera, microfone, normal, quero mais. Para de Não, falar. mas tudo. Agora ela não para de falar, tá super bem. A Carol, ela é uma pessoa muito determinada, e isso eu admiro nela. Ela traça uma meta, pode até dar umas bambeadas, assim, por conta do nervoso, mas aí você dá um empurrãozinho, você diz, ó, tô aqui do seu lado, ela se sente segura, ela vai em frente. Eu admiro muito a determinação da Carol, eu admiro muito o esforço que ela faz para ser cada dia melhor nas coisas que ela faz. Então, dá prazer, sabe? Dá muito prazer estar do lado de uma pessoa assim, porque você sabe que aquilo que você está fazendo não está indo para o lixo, pelo contrário, a pessoa está aproveitando. Porque, olha, vou te falar, quando você senta para treinar alguém, o que você dá de energia, o que tira de energia de você, que, tipo assim, depois que eu termino um treinamento, eu chego em casa, eu chego zerada de energia, eu chego acabada, assim, como se todas as baterias, pilhas, estivessem zerado. Aí eu tenho que me recompor de novo para continuar. Mas é um esgotamento de baterias que dá prazer. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. É um prazer, sabe? É como se você chegasse cansado de um trabalho sujo, muito suado, mas você olha e a casa está construída, sabe? A casa está tomando forma, a casa está tomando cor. Então, isso é muito legal. E a Carol, ela conseguiu fazer a casinha, sabe? Com pintura, com janelinha, com florzinha no jardim, é assim. Obrigada, Teacher, muito obrigado. Obrigado Top pela demais. participação, parabéns mais uma vez. E a gente tá te esperando aqui, hein? Agora, Ansiosos, hein? Ao vivo, o convite foi feito. Ok. E a gente tá te esperando aqui, ansiosos, para a gente poder entender mais e conversar um pouquinho com você e você e ter essa honra de ter você aqui nessa cadeira. Vai ser um prazer. Não,
tá combinado. Depois do dia 15 de julho, estou à disposição de vocês. Vocês só me avisam aí o dia e o horário que eu vou e a Carol vai comigo, tá? Vai. Tá bom. Oba! Oba. Vou voltar. Obrigado, Eleonora. Um abraço. Deus te abençoe. Um abraço. Prazer demais falar com você. Também. Tchau, Beijão, beijão, Tchau, beijo, tchau. Nelson. Beijo, tchau. Dou beijo sim. Tchau. Tchau. Carol, cara, eu realmente queria perguntar mais algumas coisas, mas eu não vou. Já tá. Deixa um recado pra galera aí. Aqui, eu queria fazer a pergunta que você sempre faz, que é o que você falaria pra Carol quando chegou. A Carol de hoje pra Carol que chegou aqui há 20 anos atrás. Ai, tanta coisa. O que eu falaria pra quem tá chegando hoje? Isso. Como a Eleonora disse, assim, fui uma pessoa muito determinada, mas acho que todo mundo, a gente sempre tem aquele receio, aquela insegurança, né? E se logo que eu cheguei, eu tivesse tido a coragem e a determinação que eu tive tempos depois, as coisas teriam sido diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que foi um tempo de aprendizado. Então, eu precisei passar por aquilo. Eu entendo que tudo na minha vida, tudo, desde lá do comecinho, do primeiro trabalho, do primeiro hotel, do Portofino, até hoje, teve um motivo qual eu tive que passar por tudo isso. Porque me fez construir a pessoa que eu sou hoje, ter essa vontade de ajudar, de querer saber de tudo, por dificuldades que eu enfrentei quando eu cheguei aqui. Então, eu queria saber, ninguém me falava, eu queria buscar, não tinha onde buscar. Então, eu falo, acho que eu posso deixar para todo mundo a mensagem: acredite em você e crie uma meta, porque sem meta a gente não vai para lugar nenhum. Então, hoje o que eu quero é isso. Amanhã já é outra coisa. Então, você vai atingindo as suas metas e vai criando novas metas. Eu acho que esse é o maior segredo para o sucesso. Legal. Parabéns. Obrigada. Pelo seu sucesso, parabéns pela história, obrigado pelo conteúdo, pela participação. Foi muito legal. Muito top. Explicado Fogão. O tamanho da empresa. Hoje, né? cara, agora você Se entende, reflete né? Você entende. a energia do dono. Você entende. Parabéns, parabéns Obrigada, pela obrigada, garra, gente. sabedoria. A musiquinha Bom, da vitória. volte sempre. A casa é sua. Foi um Carol, prazer te receber. é só a aqui. primeira, hein? É só a primeira. Vamos fazer certeza. mais, porque com certeza vai chegar um monte de perguntas. um monte de Vai dúvida. chegar um monte de Você vai coisa ter que e a responder. gente voltar aqui Bora. já focado agora em conteúdo, em tirar dúvida e essas coisas. Talvez até um quadro, hein? Quem sabe? Sim, No futuro. pode ser. Gostei. Obrigado, viu, Carol? Obrigado. Obrigada. Obrigado. vocês. Valeu, Foi um moçada. prazer. Quinta-feira vai ser 9 ou 5, quinta? Vamos decidir o horário e postaremos. Tá bom, então. Depende do meu amigo Bruno. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau, moçada. tchau. Valeu, Bia. Marquito. Valeu, tchau. Valeu.